possa sentar. Muito boa tarde a todos e a todas. Assim estão os dois ligados. Estão a ouvir, não estão? Obrigado por estarem presentes. Efetivamente, hoje temos vivido nos últimos dias dias difíceis para o nosso país e realmente, perante todas as alterações climáticas que estamos a assistir e todos os focos que temos, se calhar é mesmo apropriado estarmos a apresentar aqui o nosso Plano Municipal de Ação Climática, incluído na Semana da Mobilidade, e este encontro, digamos assim, este seminário, apesar de não ter muita gente, temos a Proteção Civil em alerta, temos as juntas de freguesia também em alerta. O Sr. Presidente também não pode estar presente no início, mas irá acompanhar-nos no encerramento. Dizer-vos que tenho o gosto de ter aqui comigo agora 3, mas vai juntar-se a nós mais um orador, que aceitaram este desafio prontamente, digamos, todos, e por isso agradeço a todos a presença. Eu passaria só a fazer o alinhamento do que é que se vai passar aqui hoje, e daria já de imediato a palavra aos oradores. Na primeira apresentação, vamos ouvir aqui o engenheiro Bruno Cunha, que está aqui ao meu lado direito. O engenheiro Bruno Cunha é diretor-geral da BIS Future. Esta é uma empresa, uma entidade que foi responsável pela elaboração do nosso Plano Municipal de Ação Climática, e aqui o engenheiro Bruno Cunha é um dos coordenadores científicos deste plano. Dizer-vos que este plano visa ser um instrumento de planeamento da política climática a nível local e que está previsto de acordo com a Lei de Bases do Clima 98/2021 de 31 de dezembro, e que pretende que seja um documento orientador e estratégico para o nosso município. Esteve sujeito a consulta pública, neste momento já está em vigor, digamos assim, e não está em vigor, estou ali a ouvir que não está, mas que brevemente entrará, e que hoje achamos por bem, nesta semana, apresentar qual é que é o nosso plano municipal. E nada melhor do que ter o coordenador científico a fazer essa apresentação. Depois, inserido também nesta Semana da Mobilidade, que tem como tema este ano o espaço público partilhado, eu convidei para falar, está aqui do meu lado esquerdo, o Dr. João Pedro Medina Monteiro, que nos vai falar sobre cidades em movimento, o poder dos modos ativos. O Dr. João é residente aqui em Condeixa, portanto é um munícipe também atento, é investigador do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente e também do INESC-C, em Coimbra. É fundador e presidente da Assembleia Geral da Reabilita Coimbra, certo? Portanto, teremos também aqui muito que aprender com ele, ou pelo menos tentarmos ver quais é que são as estratégias para mudarmos o paradigma da mobilidade. Depois, e porque o orador que irá apresentar a sua palestra no final deste debate está neste momento em Coimbra a fazer uma palestra também sobre o mesmo tema, eu convidei e agradeço também a presença do Dr. André Dias. Ele é sociólogo, também tem raízes em Condeixa, raízes em Bruscos, mas reside em Lisboa. Veio de comboio até Alfarelos e depois pedalou até Condeixa, certo? Certo. O que é que o Dr. André vem fazer? O Dr. André é responsável de uma associação sem fins lucrativos, que é a Bicicultura, que eu tive a honra de ser apresentada pelo munícipe também, o Luís Oliveira, que se há de juntar a nós, para implementar um projeto aqui em Condeixa, que vamos lhe chamar o Condeixa com Pedalada. Ele vai nos apresentar este projeto piloto que nós queremos implementar em Condeixa, mas dando uma ideia geral do que é o ciclo expresso.
penso que não me estou a enganar em nada. Por último, vamos ter aqui a presença do engenheiro Mário Alves, que vem do técnico. Ele também é um perito na área dos transportes e da mobilidade. Depois seguirá também para Lisboa e vem-nos apresentar um novo paradigma da mobilidade. Uma transição urgente é fundamental. Uma transição urgente e fundamental. Depois poderemos fazer aqui algum debate. Eu acho que será benéfico para todos. E agradeço a presença de todos e espero que seja produtiva este final de tarde. Muito obrigada. Passaria a palavra, então, exato, ao engenheiro Bruno. Sim, pode ir para ali. Eu vou desligar aqui o micro, senão isto vai fazer... Muito bem, então, muito boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, naturalmente, agradecer o convite que me foi endereçado ou que nos foi endereçado, nomeadamente à Bice Future, para estar aqui presente hoje, nesta sessão, enquadrada nesta semana tão importante, como todos nós sabemos, e que cada vez é mais relevante naquilo que são as nossas dinâmicas diárias. E o papel que pode ter naquilo que possa ser a definição das nossas dinâmicas diárias, e por isso agradecer à doutora Helena Vigás, à doutora Ana, também o convite que desde a primeira hora confirmamos, naturalmente. Dizer-vos que sim, tenho a coordenação científica deste trabalho, ele foi gerido por um outro colega que infelizmente hoje não pode estar cá, que é o Ruben, com quem houve aqui várias interações, e por razões diversas, coube-me a mim, então, estar aqui e é com muita honra que aqui estou. Bom, o Plano Municipal de Ação Climática, efetivamente, ainda não está em vigor, vai estar certamente dentro de semanas, admito eu, e acredito que haverá oportunidade e em tempo mais tranquilo de o analisarem com todo o detalhe. E por isso mesmo eu hoje vou tentar trazer aqui uma súmula daquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, com o objetivo de materializarmos aqui um plano de ação que permita transportar com deixa para uma nova realidade que se espera até 2030, depois até 2040, depois até 2050, mas objetivando para já no curto prazo, ou seja, até 2030. No fundo, o trabalho desenvolvido teve aqui três grandes momentos. Um momento de diagnóstico, um momento de definição do plano de ação perante os resultados que foram identificados na fase de diagnóstico e, por fim, a definição de um modelo de gestão e de governança. E vai ser essencialmente nestes três grandes pilares que vou assentar aqui esta minha apresentação. Começando por dizer que naquilo que foi a componente de diagnóstico, houve aqui um conjunto de dados que foram analisados. Naturalmente que não os trago aqui todos, vou trazer aqui alguns que entendemos que são mais relevantes, não desprezando naturalmente outros que estão referidos no próprio documento. Um breve enquadramento, como a Sra. Vereadora acabou de dizer há pouco, efetivamente no âmbito nacional, o Plano Municipal de Ação Climática enquadra-se na Lei de Bases do Clima, contudo, há todo um contexto internacional que não vou estar aqui naturalmente a descrever exaustivamente, mas que nos últimos anos, e para além deste contexto que ali está referido, há outros pacotes, digamos assim, que também se enquadram naquilo que hoje estamos aqui a apresentar, mas nós vemos que já nos últimos 20, 30 anos, talvez 30 anos, a preocupação por aquilo que tem sido a agenda climática e aquilo que tem sido os resultados decorrentes das sucessivas agendas que se vão planeando e que não vão sendo consequentes, talvez tenham feito com que neste momento já olhemos para isto de uma forma muito mais séria do que se calhar olhávamos há 30 anos quando tudo isto começou. Pronto, isto naturalmente que nós estamos, estando enquadrados no espaço europeu, estamos naturalmente subjugados aqui a um conjunto de orientações e de princípios que tipicamente são depois revertidos para o contexto nacional e se o contexto internacional, se calhar já tem um pouco mais de história do que o contexto nacional, não é que não haja história no contexto nacional, mas se calhar só se começou a olhar para o contexto das alterações climáticas, o contexto da ação climática,
de uma forma muito mais recente, de uma forma efetiva muito mais recentemente. Mas não podemos deixar de salientar aqui alguns instrumentos que são efetivamente muito importantes. E gostaria de destacar aqui a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que foi um instrumento pioneiro, que surgiu sensivelmente em 2010 e que já teve um conjunto de atualizações e que tem sido efetivamente um instrumento de referência para nos adaptarmos àquilo que parece inevitável. Contudo, a Lei de Bases do Clima vem trazer aqui uma nova perspectiva àquilo que tem sido a abordagem dos últimos anos. Ou seja, se nos últimos anos temos falado sempre muito na adaptação, e falamos sempre em adaptação às alterações climáticas, estamos constantemente a adaptar-nos a qualquer coisa que parece que não conseguimos controlar, e se calhar não conseguimos. Mas se calhar há coisas que podemos fazer para que estas alterações não sejam tão bruscas, ou que pelo menos consigamos mitigá-las, se for esse o caso. Por isso mesmo é que a Lei de Bases do Clima vem dar algum enfoque aqui na componente da mitigação e não tanto da adaptação, até porque já há um trabalho feito relativamente à adaptação, e trabalho esse que naturalmente não pode ser descurado, que não pode deixar de ser valorizado, mas temos que dar algum foco na mitigação. Isto porque, se nos continuarmos constantemente a adaptar, nunca nada vai mudar, a não ser a nossa adaptação, não é? Ou seja, nós vamos estar constantemente a adaptar-nos, não é que não tenhamos que nos adaptar, mas também temos que promover alguma iniciativa, ter aqui alguma ação. Depois também salientar aqui o Plano Nacional de Energia e Clima, que teve até muito recentemente, até há poucos dias ou até semanas, em consulta pública, teve vários contributos, mais de uma centena de contributos, está neste momento certamente em fase de consolidação para termos aqui um conjunto de diretrizes nesta temática também para nos orientarem para os próximos anos. E neste âmbito, não poderíamos deixar de, fazendo um downscaling consecutivo, passar da perspectiva europeia para a perspectiva nacional para a perspectiva local. E no contexto local há também já muito trabalho feito. Efetivamente, Condeixa não é um município que deixe ou que tenha deixado nos últimos anos a ação climática para mais tarde. É algo que tem estado constantemente na agenda política, na ordem do dia política, e há aqui um conjunto de ações, nomeadamente o Plano de Ação para a Eficiência Energética, que já data de 2015, e daí para cá já há todo um conjunto de planos de ação municipal, quer municipais, quer de âmbito intermunicipal, que de alguma forma colocam Condeixa com perspectivas de fazer algo. Ou seja, não apenas de ter algo planeado, mas de transportar algo para a realidade. E eu, naturalmente, no âmbito deste trabalho, e apesar de não ser a pessoa que se calhar estudou com todas as vírgulas e todos os pontos aquilo que Condeixa tem feito, não posso deixar de realçar uma outra temática, até porque a minha experiência nos primeiros 15 anos de carreira estiveram ligados aos resíduos, e não posso deixar de salientar o facto de Condeixa estar entre aqueles municípios que já conseguiu implementar pelo menos um projeto piloto, não sei exatamente como estará agora, para a recolha seletiva de biorresíduos, já tem um conjunto de soluções para os fluxos especiais, ou seja, isto denota que efetivamente Condeixa pode não estar nos grandes cartazes, mas tem feito efetivamente algum trabalho esse que certamente vai trazer frutos a curto prazo, assim esperemos. Bom, focando-nos aqui naquilo que são os objetivos do Plano Municipal de Ação Climática, diríamos que, alinhado com aquilo que são que é a diretiva comunitária, o grande objetivo, obviamente, é atingir a neutralidade carbónica até 2050, e para atingirmos esta neutralidade estão definidas algumas metas intercalares, de acordo com a Lei de Bases, que definem alguns patamares até 2030, até 2040 e até 2050, e deixam-nos aqui um espaço que eu diria que, infelizmente, para Condeixa é um espaço muito curto, porque tinha aqui algum espaço para poder-se alicerçar um pouco mais nesta questão, que é deixarmos apenas 10% desta possível neutralidade que possa ser assumida através de sumidores de carbono. Mas compreende-se porque é que se faz isto. Porque, efetivamente, os sumidores, e como vamos ver depois um pouco mais à frente, têm que ser analisados sob o ponto de vista solidário. Ou seja, porque nós vivemos realidades muito distintas no nosso país, entre o litoral e o interior, e naturalmente vamos ter que ter aqui alguns municípios, naturalmente aqueles que estão mais no interior, que têm mais floresta, têm mais agricultura, têm mais solos,
vamos ter esses municípios naturalmente a contribuírem enquanto sumidores naturais para aqueles municípios que não conseguem naturalmente atingir a sua neutralidade por esta via. Mas lá chegaremos mais daqui a pouco, onde poderemos falar um pouco mais sobre isto. Outro objetivo, atingir ou mitigar a pobreza energética até 2050, monitorizar as estratégias de adaptação e os cenários expectáveis e monitorizar a própria estratégia de mitigação são outros dos objetivos. E, naturalmente, sem esquecer aqui a integração da ação climática na ação política local, algo, conforme eu disse, tem estado constantemente na ordem do dia. Bom, eu, se calhar, alguns indicadores que aqui estão, vou avançá-los assim, com alguma celeridade, até porque vocês que são de cá conhecem melhor do que eu a realidade, e por isso mesmo, só referir aqui, e para nos enquadrar, mesmo para quem vem fora também, rapidamente. Pronto, temos aqui, efetivamente, uma dinâmica populacional assente num ligeiro decréscimo no último intervalo censitário, mas que certamente terá aqui uma justificação para a qual eu neste momento não venho preparado, confesso, mas certamente vocês que são de cá saberão o porquê deste desacelerar, digamos assim, deste crescimento populacional. Por outro lado, isto não é exclusivo de Condeixa, é também, infelizmente, um paralelo que se faz numa grande parte dos municípios que não são do litoral, que é termos uma população cada vez mais envelhecida, mas não só no litoral, ou melhor, não só no interior, também no litoral. Isto, no fundo, acompanha aquilo que é a realidade do país. No que se refere às dinâmicas ainda socioeconómicas, reparamos que há aqui, naquilo que se refere aos movimentos pendulares, há mais saídas do que entradas em Condeixa. Muito provavelmente isto é característica de um município que está aqui, no fundo, numa orela de Coimbra, não é? que naturalmente se tem certamente aqui movimentos pendulares relacionados com Coimbra muito fortes, não é? E por isso mesmo também acaba por ter esta dependência. O poder de compra de Condeixa, quando comparado com a região de Coimbra, quer com a própria região centro, está abaixo destas outras escalas, o que de alguma forma também não é diferente de muitos outros. No que se refere ao número de empresas instaladas ou criadas, nota-se aqui um crescimento dos últimos anos. Há efetivamente ali uma inversão, mas eu acho que ela está perfeitamente justificada pelo período pandémico, admito eu, porque denota-se ali claramente que foi precisamente em 2020, 2021, com um ligeiro decréscimo. Ainda assim não é assim tão significativo, porque isto efetivamente é muito fácil mentir com os gráficos, não é? Já assim, não é? Dependendo da escala, quer dizer, isto se fosse visto a uma outra escala, se calhar não estamos ali a falar mais de 60 e poucas empresas, se calhar uma variação para aí de 10% ou menos do que isso. Por isso mesmo não teremos aqui uma variação assim tão significativa. Mas não deixamos de assinalar esse facto. Grande parte das empresas são do setor terciário, isto também não é grande novidade atendendo à região do país onde estamos. Grande parte do volume de negócios está assente nas outras atividades e serviços. Confesso que vejo assim um bocadinho desfocado, não sei se sou eu, se é ali. Pronto. Tá. Isto, no fundo, também não trará aqui grande novidade para quem conhece a dinâmica do local. Há aqui uma caracterização climática que não vou aqui descrevê-la exaustivamente, mas, de alguma forma, pronto, temos aqui alguns indicadores que indicam quais são os meses mais frios, os mais quentes, qual é a precipitação média anual, mas isto, de alguma forma, está descrito e fundamentado de acordo com as projeções climáticas que foram realizadas no âmbito da fase de diagnóstico e que estão em linha com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, até porque esta temática, naturalmente, não pode ser vista apenas e somente a uma escala municipal, mas, no mínimo, a uma escala regional. Não é? Como eu referi aqui, decorrente das projeções climáticas, temos, genericamente, alguns fatores que são de esperar, ou alguns fenómenos que são de esperar, o aumento generalizado da temperatura, o aumento do número de dias de verão e dias muito quentes. Vivemos, efetivamente, agora, ou estamos a sentir, não é, nestes dias, este tipo de fenómeno, tal como poderemos vir a viver dias de exatamente o oposto dentro de, se calhar, de poucos meses. Não é? Dias de decréscimo de temperatura e dias de geada,
de forma acentuada. Pronto. Relativamente à precipitação, uma diminuição generalizada da precipitação, um aumento do número de dias consecutivos sem chuva, uma diminuição dos dias consecutivos com chuva também, ou seja, no fundo, os seus opostos, e uma evapotranspiração também irá aumentar. Chegamos aqui a uma componente que eu entendo que é fundamental e certamente vai ter aqui algum interesse também ver esta informação cruzada com aquilo que eu não conheço os colegas que estão cá no painel, vou conhecer hoje, não é? E saberei o que vêm cá trazer, mas tenho a certeza que vão conseguir cruzar aqui alguma informação com estes dados que agora vamos apresentar de seguida, porque efetivamente o nosso cotidiano está aqui dependente de um conjunto de hábitos e de necessidades que, eu não vou falar sobre isso, não é? Naturalmente, não vou estragar aqui os painéis seguintes, mas que carecem aqui de uma atenção muito forte da nossa parte e para a qual são necessárias alterações e mudanças de comportamento que certamente não serão fáceis de introduzir, mas pode ser que com alguns dados que vou trazer a seguir nós fiquemos um bocadinho mais atentos e um bocadinho mais sensíveis para essa temática. Pronto, referir aqui de uma forma geral a evolução do consumo de energia total nos últimos anos tem-se mantido mais ou menos constante. Aqui falamos de consumo global, não estamos a falar do tipo de energia, já falaremos um bocadinho mais à frente, ou seja, aparentemente há aqui alguma estabilidade naquilo que é o consumo global de energia. Contudo, conseguimos perceber aqui, especialmente de 2012 para cá, onde houve aqui um pico naquilo que foi o consumo dos derivados de petróleo, efetivamente, estes derivados, e de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, têm uma tendência relativamente decrescente até ao ano 2022, ano para o qual existem dados oficiais registados, e, por contrapartida, o consumo de eletricidade mantém-se relativamente constante neste período analisado, e apesar de ter ali alguma oscilação, o gás natural também não deixa de ter ali algum comportamento mais ou menos estável, naturalmente uns anos com maior consumo, outros anos com menor consumo. Naquilo que é a evolução dos derivados de petróleo, focando-nos apenas nestes, naturalmente temos aqui o gasóleo como em grande destaque, naturalmente que temos aqui a questão dos transportes, que não duvido, e penso que à frente teremos aqui uma outra informação que nos vai dar esta confirmação, que o gasóleo é efetivamente aquele derivado que apresenta maior relevância, seguido dos demais que entre si, entre a gasolina, o butano e o propano e outros, que têm ali, digamos, consumos mais residuais, não deixando de ser significativos. Naquilo que é o consumo de energia elétrica, e tal como já tínhamos visto atrás também, analisando aqui este período, aqui por acaso está desde 1970, depois salta para 1981, naturalmente percebemos porque é que isto aconteceu, não é? Porque temos aqui a expansão de tudo quanto foi equipamento elétrico e eletrónico, que teve o seu apogeu ali na década de 90, 2000, por aí fora, e a partir daí para cá, digamos que o comportamento, pelo menos aqui em Condeixa, tem sido aparentemente mais ou menos constante. Podemos aqui ver a evolução do consumo de energia elétrica por setor de atividade e aqui podemos verificar rapidamente que o setor doméstico e a indústria, e tal como o setor não doméstico, são aqueles que apresentam ou que comem, digamos assim, a maior fatia do bolo, digamos, não é? Isto não é muito diferente, posso-vos dizer que não é muito diferente da realidade de outros municípios, vossos vizinhos e não só, eventualmente de um ou de outro município, de uma área, por exemplo, sei lá, do município de Sines, por exemplo, talvez seja um bocadinho diferente, mas porque tem ali um enquadramento muito específico pelo polo industrial que ali se desenvolveu e aqui tem efetivamente uma dinâmica completamente distinta. Neste caso, este comportamento é semelhante e podemos ver aqui também que, no gráfico da direita, que por setor de atividade também se verifica que ali os setores como a educação, a saúde, a atividade desportiva, são aqueles que se destacam em detrimento das indústrias, por exemplo, do comércio por grosso retalho, que são aqueles que de alguma forma apresentam aqui os maiores consumos locais. Pronto, um gráfico genérico aqui que tende a perceber qual tem sido o consumo energético local. É óbvio que isto não pode ser analisado desta forma
isolada, não temos que perceber aqui quais são as dinâmicas socioeconómicas e sociodemográficas que aconteceram nestes anos para compreender exatamente o porquê destas oscilações. Certamente haverá justificação e elas poder-se-ão compreender analisando também esses dados, mas não podemos deixar aqui de referir que, diria que nos últimos 10 anos a tendência é aproximadamente constante, naturalmente com as variações anuais típicas. Outro dado relevante que tivemos a oportunidade de analisar teve que ver com a pobreza energética. Ora, de acordo com o INE, esta temática é tratada pelos alojamentos por tipo de aquecimento e no caso de Condeixa verificamos que temos ali ainda uma fatia bastante significativa de alojamentos sem qualquer tipo de aquecimento. Por outro lado, há outros tipos de aquecimento menos eficientes, como a lareira aberta, que é aquilo que mais predomina quando existe nas habitações. Aqui acabamos por ter uma representação daquela informação, uma representação espacializada daquela informação que vimos anteriormente, onde vemos aqui quais são as freguesias que têm efetivamente o maior número de alojamentos sem aquecimento, tipicamente são aqui, agora vamos cá ver, Furadouro, Vila Seca e Bem da Fé, não é? Acho que é isso? Exatamente, Vila Seca e Bem da Fé. Pronto, isto de alguma forma, só para fazermos aqui um pequeno enquadramento. Bom, outro dado relevante também, ou pelo menos interessante de se analisar, é perceber o que é que tem acontecido relativamente à eficiência energética dos edifícios. E neste campo, mais importante, apesar daquele gráfico da direita bastante colorido, nos dar assim ali, aparentemente, umas informações engraçadas, eu diria que não será o mais interessante. O mais interessante será percebermos o que é que aconteceu relativamente aos novos edifícios e àquilo que foi a reabilitação de edifícios. Porque sabemos que sempre que há uma transação de um imóvel, o certificado energético tem que estar associado e percebe-se aqui que efetivamente houve nos últimos 10 anos, que penso que é o período que está aqui avaliado, serão 9, porque não tem serão 10, exatamente, 2014, 2013. Percebe-se aqui que houve um crescimento bastante significativo até 2020 naquilo que foi o edificado novo e o número de certificados energéticos emitidos relativamente aos novos edifícios, mas também alguns edifícios que começam a ser reabilitados efetivamente demonstram aqui uma maior apetência para a maior eficiência energética. Isto pode ser verificado do lado direito quando nós comparamos aquele rácio de certificados que são emitidos que têm tendencialmente um desempenho energético cada vez melhor, e é isso que se pretende, no fundo, quer para os edifícios que são comercializados ou transacionados, quer para aqueles que são reabilitados. Aqui identificamos uma fonte de produção de energia local. No fundo, aqui estamos a falar de um solar fotovoltaico com uma capacidade de cerca de 2,4 megawatts. Verificamos aqui também que o número de unidades de produção para autoconsumo instaladas no município também tem vindo a crescer nos últimos anos, bem como a respectiva potência instalada. Naturalmente acaba por ter aqui alguma correspondência, não é? Isso não deixa de ser interessante. Sabemos também que, e não podemos obviar isso, sabemos que nos últimos anos também houve algum apoio do Fundo Ambiental para que algumas iniciativas destas tivessem lugar, ainda que muitas pessoas ainda estejam à espera dos seus respectivos reembolsos, não é? Mas isso são outras questões que para aqui não interessarão, mas não deixa de ser interessante verificar que há aqui efetivamente uma aposta, as pessoas começam a perceber que o solar fotovoltaico pode ser efetivamente uma solução alternativa que pode trazer aqui alguma sustentabilidade a curto e médio prazo na dependência energética. Passamos aqui agora para o perfil de emissões do município. Fazemos aqui uma rápida comparação com os municípios da região e vou começar já por vos dizer porque é que estão ali os anos 2015, 2017 e 2019. Ora, a Agência Portuguesa do Ambiente, nos últimos anos, essencialmente a partir de 2015, aliás, desde 2005 que vem a promover inventários de emissões. Contudo, apenas em 2015, 2017 e 2019 procedeu à espacialização desta informação, ou seja, até aos inventários anteriores e mesmo um outro posterior que já existe, apenas existem dados nacionais. Nestes 3 inventários,
a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, espacializou esta informação. E isto foi essa informação que nos permitiu ter dados concretos do município naquilo que é, relativamente àquilo que é o seu desempenho no que às emissões de gases com efeitos de estufa diz respeito. Naturalmente, fazemos aqui uma representação per capita, tentando, de alguma forma, obviar aquilo que é a dimensão e tentando compreender um bocadinho melhor aquilo que pode ser a dinâmica de cada um dos municípios, ajustada à sua realidade e à sua escala. Naturalmente, poderíamos ter feito aqui outra comparação com outro indicador qualquer, mas foi aquele que nos pareceu fazer mais algum sentido, até porque, se recordam, um dos principais vetores de consumo é precisamente o consumo doméstico. Então, entendemos que aqui poderia fazer algum sentido correlacionar com a produção per capita. Como eu disse no início, chegamos agora aqui a um tópico interessante e que eu penso que pode alimentar também aqui um bocadinho as palestras seguintes, que efetivamente, e isto também não é, digamos assim, exclusivo do município de Condeixa, mas não deixa de ser o perfil do município de Condeixa relativamente àquilo que são as emissões, destaca aqui o setor dos transportes como aquele que mais contribui para as emissões. Naturalmente, depois temos aqui a indústria, também com um peso muito significativo, e aqui eu diria, por um lado ainda bem, porque temos dinâmicas socioeconómicas interessantes e podemos ter efetivamente uma capacidade empregadora muito significativa. Por outro lado, temos algum trabalho pela frente, na tentativa de tentarmos sensibilizar as indústrias para cada vez mais conseguirmos ser sustentáveis e sermos potenciadores da utilização de energias alternativas e que minimizem ou mitiguem aqui o máximo possível aquilo que são as emissões de gases com efeitos de estufa. Como eu vos disse há pouquinho, eu vou tentar agora explicar um bocadinho o que é que aqui está. Naturalmente que, no alinhamento com aquilo que é o roteiro para a neutralidade carbónica, tivemos que traçar aqui alguns cenários de descarbonização, cenários estes que não podem deixar de estar alinhados com aquilo que é a estratégia nacional, aquilo que é o compromisso comunitário. E o compromisso comunitário, como referi no início, é atingirmos a neutralidade carbónica até 2050. Ali apontamos para uma redução de 90%, porque esperamos, assim seja, que os restantes 10% sejam adquiridos ou conseguidos através dos sumidores de carbono, que vamos já falar de seguida. Bom, o que é que acontece? Temos aqui esta espacialização da APA, conforme eu referi há pouco, entre nestes 3 períodos de inventário, 2015, 17 e 19, e os valores que ali estão apresentados são valores reais, ou seja, são valores, quando digo reais, estimados pela própria Agência Portuguesa do Ambiente. Contudo, o que a diretiva comunitária nos diz, e naturalmente o roteiro para a neutralidade carbónica também, é que nós devemos fazer uma redução de 90% face ao período de referência, ao ano de referência de 2005. Ora, conforme eu disse há pouquinho, em 2005 a Agência Portuguesa do Ambiente não tinha esta informação espacializada. Então, estávamos aqui num problema, que era então onde é que estava o município de Condeixa em 2005. Pronto, nós fizemos aqui um exercício, digamos, retrospectivo, digamos assim, para tentarmos compreender onde poderia estar, ou onde poderia estar Condeixa em 2005. Não deixa de ser um exercício, até porque há um conjunto de variáveis que foram aqui utilizadas no modelo de cenarização, que tem naturalmente em consideração o inventário espacializado de 2015, 17 e 19, associado a outros indicadores socioeconómicos e sociodemográficos, que nos permitiu chegar àquela estimativa. Vale o que vale, sabemos disso, depois daí em diante estimamos os restantes períodos. Daí em diante, o que fizemos, no fundo, foi um cenário de descarbonização de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e o Plano de Ação Climática, tal como a própria Agência Portuguesa do Ambiente o refere, a própria Comissão de Coordenação e Desenvolvimento, deve focar, não descurando o médio prazo e o longo prazo, deve focar-se para já no curto prazo, porque, no fundo, sendo um plano de ação, nós queremos é que ele saia rapidamente da gaveta, vá rapidamente para o terreno e nos imponha mudanças o quanto antes para que possamos chegar ali a 2050 e, efetivamente, contar apenas com 10% daquilo que possam ser as compensações em sumidores. Ora, nós sabemos que, e temos ouvido muitas críticas até ao próprio PNEC, que está em consulta pública, que referem que as metas que são colocadas são utópicas. Ora,
eu não posso deixar de concordar com algumas das observações que alguns dos maiores especialistas do país e mesmo da União Europeia referem relativamente a essa matéria, e entendo que, efetivamente, nós não podemos deixar de ter alguma ambição para podermos mudar, mas temos que alicerçar essa ambição em algum realismo, não é? E por isso mesmo eu admito que ao longo dos próximos anos possa haver aqui algum reajustamento naquilo que são os compromissos, para que não sejamos daqui a 4 ou 5 anos muito defraudados, porque ainda estamos muito longe de atingir o objetivo ou estamos completamente desalinhados naquilo que é a trajetória desenhada. Bom, ok, então vou-me focar. Ainda acho que vou conseguir. Bom, então, mas no caso de Condeixa, eu quero acreditar que um dos fatores que pode levar aqui a algumas mudanças tem precisamente a ver também com os consumidores de carbono. Eu quero acreditar que os consumidores vão ser cada vez mais a nossa galinha dos ovos de ouro. E para que o sejam, não podemos deixar que aconteça o que aconteceu nos últimos dias, não é? E vamos ter que fazer... já dissemos isto em 2017 e nos anos subsequentes. Às vezes custa ver determinados acontecimentos, passa aqui a redundância, acontecerem de uma forma repetitiva, mas, efetivamente, espero que as lições sejam cada vez mais profundas e que transportem para a realidade aquilo que é preciso mesmo fazer, e que não permitam que o que está a acontecer agora durante esta semana se perpetue por muito tempo, porque senão vamos perder a nossa galinha dos ovos de ouro. E a nossa galinha dos ovos de ouro, como estava aqui a dizer, são os nossos consumidores, ou seja, efetivamente não contribuindo aqui para a mitigação, podem contribuir de uma forma muito significativa para a adaptação, na medida em que, no caso concreto de Condeixa, há outros municípios com outras dimensões, uns que estão numa posição invertida, outros numa posição ainda mais favorável, mas isto naturalmente tem a ver com o próprio uso e a ocupação do solo no município. No fundo, os consumidores de Condeixa permitem-nos, de acordo com umas estimativas que fizemos, fundadas em estudos e artigos científicos que definem alguns intervalos de capacidade de captura de CO2 para diferentes espécies e para diferentes tipos de ocupação de solo, e de acordo com a nossa expectativa e de acordo com o exercício que fizemos aqui de aproximação, o município de Condeixa terá um saldo positivo, digamos, entre aquilo que hoje emite em termos de gases com efeitos de estufa e aquilo que tem como capacidade para capturar. Como eu disse no início, ou mais atrás, nós temos que ver isto sempre numa perspectiva solidária e por isso nós temos que pensar que há municípios que não vão ter esta capacidade. Há um bocadinho referi um município que, honestamente, não somos nós que estamos a fazer o plano, mas acredito que não tenha esta pirâmide desta forma, tenha a pirâmide completamente invertida. Não é? Falei do município de Sines, que eu acredito piamente que, perante a realidade socioeconómica que tem lá, perante a dinâmica industrial que lá tem, acredito que os espaços florestais ou agrícolas que tenha não tenham capacidade ou tenham uma capacidade muito reduzida para capturar aquilo que lá é emitido em termos de gases de efeitos de estufa. Por isso, dizer-vos, eu acho que podemos olhar para aqui com algum otimismo e dizer-vos que também aqui é preciso fazer alguma coisa. É preciso gerir bem o espaço florestal, o espaço agrícola, é preciso potenciar e dar condições para que estes espaços sejam a nossa galinha dos ovos de ouro. É preciso dar alguma atenção. Nós, já mais à frente, vamos também abordar esta questão. Vou acelerar. O que é que foi feito, então? O que é que foi feito, então, em termos de diagnóstico? Foi feita uma auscultação, foram feitos alguns inquéritos setoriais, ao setor dos transportes, ao setor residencial, ao comércio e serviços, ao setor dos resíduos, ao setor industrial, ao setor agrícola. Com base nesta auscultação e com base naquilo que é o histórico e com base naquilo que são as intenções também políticas e que se perspectivam também noutros planos, foi delineando um plano de ação que define um conjunto de objetivos por cada um dos setores. Temos aqui, por exemplo, para o setor industrial, um objetivo de descarbonização dos processos industriais, a valorização das boas práticas, a promoção da criação e desenvolvimento de comunidades de energia renovável. Para o setor agrícola, a otimização de processos agropecuários, a conservação da biodiversidade e a gestão eficiente dos sistemas agrícolas, silvícolas e florestal, conforme eu disse, fundamentais para esta componente de valorizarmos os ativos naturais que temos no município e para que eles possam ser
um dos nossos maiores alicerces para podermos atingir a neutralidade carbónica em 2050. Por outro lado, também a gestão e proteção e valorização dos recursos hídricos. No setor dos resíduos e recursos hídricos, temos aqui a otimização da gestão integrada de resíduos. Acho que aqui o município, como eu já disse, tem feito um trabalho até de referência. Tenho acompanhado uma ou outra apresentação que tem sido feita e, por isso, também sei do trabalho que está aqui a ser feito. De alguma forma, continuar a incrementar a deposição seletiva de resíduos orgânicos. Sabemos o contributo que tem em termos de gases de efeito de estufa, os problemas que podem ter, até económicos, não é? Temos aqui todo um potencial económico que também importa valorizar. A reutilização de águas residuais, a redução de perdas de água nas redes de abastecimento. Confesso que aqui não me recordo qual é o indicador, mas acredito que, à semelhança de outros municípios, estejam a fazer um trabalho consecutivo para que esta redução seja cada vez mais efetiva e tenhamos uma maior eficácia nas redes de distribuição. No setor dos transportes, o incremento da descarbonização e reforço da mobilidade sustentável, vamos certamente ouvir aqui falar sobre isto. O aumento da extensão das vias de zero emissões, o aumento da mobilidade suave no território. Aqui penso que o município também já tenha um plano para a mobilidade sustentável, ou pelo menos integrado no plano intermunicipal. No setor residencial e dos serviços, o aumento dos níveis de reabilitação energética do edificado, que, como vimos, tem já alguma expressão, tem vindo a evoluir, mas não deixa de ser necessário continuar a dar aqui condições, e eu acredito que o município não tenha todas as condições para poder fazer, mas vamos esperar que também, por parte do Governo, haja incentivos para que se possa potenciar esta reabilitação energética, a criação de sistemas abertos de gestão de energia. E depois temos aqui, e agora, obviamente, vou avançar isto muito rapidamente, um conjunto de medidas de adaptação, e eu aqui vou convidar depois a lerem cuidadosamente o plano, porque há um conjunto de medidas muito significativo que estão organizadas por setores, desde medidas transversais na ótica da sensibilização e da informação, mas depois para a biodiversidade, para a agricultura, para as florestas, para os recursos hídricos, para a saúde humana, para o ordenamento do território, para a segurança de pessoas e bens. E aqui envolve também, naturalmente, a própria proteção civil, para os edifícios, para a economia, para a energia, para transportes e comunicações. E aqui chegados, o que é que, numa parte final, o que é que foi feito? Foi construído um modelo de gestão e governança, que eu vou sintetizar num único slide, mas convido a ler, para perceberem exatamente como é que se pretende implementar o conjunto de medidas que aqui foi enunciado em parte, naturalmente. Uma coordenação política e estratégica naturalmente assente no seu Presidente e no Corpo Executivo do município, coordenada pela Divisão de Ambiente e de Serviços Urbanos e operacionalizada naturalmente por todas as equipas de projeto do município, que serão naturalmente também acompanhadas pelo Conselho Municipal de Ação Climática, que aqui confesso, não sei se já está constituído ou se será uma intenção, ou pelo menos há uma intenção de constituição após a entrada em vigor do próprio Plano Municipal de Ação Climática. E aqui parabenizar-vos porque aqui há uma inovação e posso-vos dizer que acompanho vários municípios nesta temática e apesar de em alguns municípios haver algumas comissões de acompanhamento, não lhe chamam Conselho Municipal para a Ação Climática, ou seja, são comissões municipais de ambiente e depois tem ali um conjunto de valências que não se focam apenas na ação climática. A materializar-se e a concretizar-se esta Constituição, penso que poderíamos ter aqui, efetivamente, condições para materializar muito do que está aqui previsto de uma forma bem coordenada, de uma forma bem organizada, num curto espaço de tempo. Pronto. Por fim, dizer-vos só que o plano termina com um conjunto de objetivos e metas que estão quantificadas e que estão agrupadas para serem monitorizadas através de alguns indicadores. Ou seja, eu confesso que aqui também não sei se o indicador é anual ou é bienal, digamos assim, mas penso que até seja bienal em alguns casos, mas dizer-vos que tudo aquilo que foi planeado, tudo aquilo que está ali definido como um objetivo ou como uma meta, está identificado com um indicador associado. Nem sempre é possível associar um indicador a uma ação, e daí, por vezes, pode ser difícil associar a eficácia de uma determinada ação
com um determinado indicador, mas nós quisemos trazer objetividade, ou seja, uma forma matemática, quantitativa, sempre que possível, para que consigamos perceber se estamos no bom caminho, se não estamos no bom caminho. Pronto, eu deixo aqui alguns exemplos daquilo que são os objetivos e as metas para o setor industrial, para o setor agrícola, para os resíduos e águas residuais, para os transportes, para o setor residencial e serviços, e certamente que poderão aprofundar estes indicadores depois de uma forma mais cuidada, quando dentro de, admito eu, poucos dias, possam já consultar o plano e ver que efetivamente há uma intenção muito forte por parte do Executivo de trazer este plano para a ordem do dia. Nós, nos últimos anos, temos trabalhado nas estratégias municipais de adaptação, temos trabalhado muito em roteiros e muitas vezes é difícil trazer para a ordem do dia, ou seja, para a prática, ou seja, mas como é que isto se vai materializar? E eu penso que este plano ajuda a definir exatamente o que é que se vai fazer e como é que se vai fazer e com que fontes de financiamento elas vão fazer. Naturalmente que aqui o município pode estar refém desta variável dos financiamentos para concretizar uma boa parte destas medidas, mas eu acho que aqui há um trabalho político a fazer-se também, não é? É um trabalho de estarmos atentos também aos avisos que vão saindo e tentarmos de alguma forma ser também imaginativos, às vezes, dentro de determinados avisos, percebermos como é que podemos contornar algumas das exigências para fazermos levar a água ao nosso moinho e fazermos materializar algumas destas ações que aqui estão previstas. Pronto, da minha parte, já ultrapassei o prazo. Obrigado pela vossa atenção. Fico aqui disponível para qualquer esclarecimento e, uma vez mais, quero agradecer o convite para estarmos aqui. É mesmo com muita honra que o fazemos. Muito obrigado. Entusiasmamos-nos muito. Eu aproveitava, eu já fiz a apresentação do nosso orador, do engenheiro Mário Alves, mas como ele chegou, convidaria para estar aqui connosco na mesa, pode ser? Luís Oliveira, também tenho todo o gosto que venhas aqui para a mesa e eu vou explicar porque o Luís Oliveira é um munícipe de Condeixa e o projeto que depois aqui o André nos vai apresentar partiu o que o município decidiu abraçar, a ideia parte do Luís, ou seja, foi um desafio que o Luís solicitou, digamos assim, à Câmara Municipal e que nós abraçamos com todo o gosto. Se calhar colocaríamos no fim. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. João para nos passar à próxima palestra. Já estamos aqui um bocadinho atrasados, eu sei que há pessoas aqui que têm comboios e bicicletas para apanhar e passávamos então aqui para Cidades em Movimento, o poder dos modos ativos. Obrigada, claro que sim. Muito gosto. Muito gosto. Luís, podes ficar aqui. Depois conversa. Ora, então, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer, não sei se isto está ali, cá... Tá. Posso localizar o tempo? Pá, à vontade, não há problema. Quero começar por agradecer o convite da Câmara Municipal de Condeixa, da vereadora doutora Ana, também o Coimbra a Pedal, por parte do Duarte e do Luís, que me trouxeram aqui hoje e fizeram o contacto, portanto, muito obrigado. Eu vou agora, digamos, dar mote à parte das bicicletas, que se calhar vai seguir esta apresentação. Venho aqui falarmos um bocadinho do que eu decidi chamar de Cidades em Movimento, o poder dos modos ativos. Vou-vos dar aqui um contexto geral da importância dos modos ativos das nossas cidades, um bocadinho ligando tudo o que vai ser tratado aqui, ou que pelo menos eu espero que faça uma boa introdução a tudo o que vai ser discutido. Vamos começar pelo básico, as nossas cidades. Vamos do geral para o mais concreto possível. Elas geram mais de 80% da riqueza mundial, mas têm um grande problema, é que também consomem de 60% a 80% da energia produzida no planeta. Cada vez mais existe uma crescente preocupação com o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, gasto de energia dos transportes, segurança rodoviária, gigantes problemas que podem ser todos
todos resumidos ao problema da qualidade de vida da nossa população urbana. Isto é um problema grave, porque em 2050 é expectável que 68% da população mundial esteja a viver em áreas urbanas. E nós temos que criar espaços urbanos mais sustentáveis, resilientes e equitativos. Ora, muitos dos nossos espaços urbanos existentes têm um bocadinho este aspecto. O que, se calhar, para muitos de nós é o aspecto que nós gostamos, mas talvez não seja o melhor. São os típicos subúrbios americanos, estradas e estradas, umas que levam umas às outras, cul-de-sacs seguidos de cul-de-sacs, onde nós observamos que as pessoas escolhem ir para estes sítios viver porque, bem, não há poluição sonora, não há poluição ambiental, não temos vizinhos em cima, vizinhos em baixo, vizinhos ao lado, vizinhos à esquerda, temos nada disso. Podemos ter um jardinzinho e, quiçá, até mesmo uma piscina. Isto é extremamente interessante. Quando queremos ir para o trabalho, para o supermercado, ir à farmácia, ir ao hospital, onde quer que seja, a não ser à casa dos nossos vizinhos, encontramos numa via rápida. Ao início, isto era muito interessante, havia só uma via rápida pequenina que ligava ao ponto A ao ponto B. Quanto mais gente se muda para os subúrbios, maiores ficam as vias rápidas, mais vias precisamos e depois temos estes nós terríveis, que nem mesmo as pessoas que passam lá todos os dias sabem bem orientar-se. Mas não é só. Eles vão continuando a congestionar-se cada vez mais a solução nos últimos 40 anos de todos os nossos governos e, naturalmente, tem sido, então, vamos acrescentar mais uma via. Pode ser que resolva o problema. E resolve, temporariamente resolve o problema. Agora já não temos trânsito, portanto, as pessoas que vivem no centro da cidade pensam, não havendo trânsito, eu consigo chegar de carro em 10 minutos à cidade, portanto, vou-me mover outra vez para os subúrbios. Passado 2 anos, o que é que temos? Mais uma via a ser acrescentada, porque já estamos outra vez cheio de tráfego. Mas estas pessoas todas têm que ir para o centro da cidade. E quando chegam ao centro da cidade tem um problema, que é onde é que vão estacionar o carro. E atualmente nas nossas cidades, isto é um exemplo extremo de uma cidade do Texas, em que todos os quadrados vermelhos são parques de estacionamento. Ora, o centro de uma cidade deixa de ser um verdadeiro centro de uma cidade, onde uma pessoa pode caminhar e simplesmente aproveitar tudo o que a cidade tem para oferecer, mas um conjunto de parques de estacionamentos consecutivos. Isto não acontece tanto nas nossas cidades, de forma tão óbvia, mas para terem noção, Coimbra, que às vezes nós vamos ao centro de Coimbra e queixamos que precisamos de resolver um assunto à baixa, não temos estacionamento, o estacionamento que há é pago, ou então tem arrumadores. O centro de Coimbra tem mais estacionamentos do que aquilo que era suposto. Só o Braga Parques tem 700 lugares. É uma estupidez genuína de estacionamentos para aquilo que seria necessário para a nossa cidade. E todas estas imagens podem parecer uma ideia americana das cidades, mas isto acontece... agora passei demais. Isto acontece também nas nossas cidades. Neste mapa e nesta tabela, nós podemos ver a evolução da cidade de Coimbra, que vai ser um bocadinho o que eu vou falar aqui hoje, nos últimos séculos, e nós podemos observar que desde o século XVII até 1930, portanto, do vermelho até ao verde, a população aumentou 200%, tudo bem, e a área aumentou 295%. Portanto, há aqui uma proporção bem gerida. Mas de 1930 para 2021, o que acontece é que a população cresceu 190% para um aumento da área de 5.000%. O que surge a questão, por que raio é que temos tanta área e o que é que existe em todo aquele espaço verde, o que é que existe ali à volta para isto ter crescido tanto? Ora, com base nesta ideia, ao fim de 40 anos de planeamento a insistir sempre nos carros, chegámos à conclusão que talvez seja ideia de pensarmos 2 vezes e tentar mudar aqui um bocadinho a nossa ideia. Portanto, apareceu recentemente, nos últimos 5 anos talvez, um bocadinho mais, o conceito da cidade dos 15 minutos. Não é um conceito novo, mas que neste momento está na berra e toda a gente está a falar da cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos que é baseada no conceito de crono-urbanismo, ou seja, a qualidade de vida é inversamente proporcional ao tempo que é passado em viagem. Eu acho que isto é algo que nós todos nos podemos identificar. Eu hoje estava aí para Coimbra, esqueci-me que era o começo de aulas, apanhei um trânsito desgraçado, portanto, claramente a minha qualidade de vida hoje foi muito inferior àquela que costuma ser, que apanhei fila desde a Eira Pedrinha até sabe-se lá onde. O que é o conceito dos 15 minutos? Bem, equipamentos urbanos e trabalho a 15 minutos de modos ativos, tipicamente a pé ou de bicicleta. O conceito da cidade de 15 minutos é a promoção da vida em comunidade, focando-se na acessibilidade, na diversidade, equidade e uma estratégia urbanística de uso misto do solo. Isto é tudo muito interessante. Existem muitas cidades a tentar aplicar este conceito, mas muitas vezes focam-se apenas na métrica de 15 minutos.
e aparece o slogan que X cidade, não posso ser um exemplo porque está a ser gravado e parece mal, mas X cidade é uma cidade de 15 minutos. Ora, se a cidade é pequena ou se a cidade é mais densa, claro que é uma cidade de 15 minutos, não há grande dúvida a ter, não é por esforço, não é por tentar investir em fazer alguma coisa diferente, é porque simplesmente o é. Por isso mesmo, na investigação que eu tenho realizado, é proposto um conceito um bocadinho diferente. Aquele conceito que nós, quando chegamos a casa, que é o nosso lar doce lar. Nós conhecemos as nossas casas, trás para a frente, frente para trás, com luzes acesas, com luzes apagadas, de qualquer maneira. Nós sabemos o que é que está nos armários dos nossos quartos, nós sabemos onde é que está uma panela na cozinha. Ora, a ideia é que as nossas cidades sejam exatamente isso. E os modos ativos permitem que isso aconteça. Permitam que nós saímos de casa, damos um passeio, vamos para o trabalho, vamos para um equipamento qualquer e nós sabemos o que é que há na esquina a seguir. Sabemos que há uma mercearia da Dona Maria que hoje tem morangos porque estamos em plena primavera e eu passo lá a pé de bicicleta e os morangos cheiram tão bem que eu quando voltar vou comprar morangos. Eu sei que há um equipamento esportivo logo a seguir, sei que existe um vizinho ou um amigo meu que vive mais ao fundo. Se nós perguntarmos a qualquer lisboeta, peço desculpa, eu não estava à espera que tivessem aqui alguns, mas se calhar podem confirmar exatamente isto, se calhar se saírem, vamos hipoteticamente assumir da Amadora até Belém, já estamos aqui a imaginar uma Lisboa um bocadinho maior do que ela é, se calhar a meio do caminho numa crel, por túneis, por pontes, por viadutos, se pararem o carro e perguntarem o que é que está por baixo, a não ser que olhem para o GPS, não fazem a mínima ideia em que zona é que estão. Não fazem ideia se existe lá um bom restaurante, um mau restaurante, se existe lá um parque verde, se existe lá um equipamento urbano, uma farmácia, um hospital. Ora, o que nós queremos com a cidade de 15 minutos é exatamente isso. É a sensação de aconchegante que é a nossa casa, de andarmos de um lado para o outro e saber o que é que há na esquina a seguir. Sabemos que há um parque verde, sabemos que a seguir temos um banco para nos sentar ou uma árvore para nos dar sombra. Nada mais é possível para transformar a cidade numa cidade de 15 minutos do que os transportes ativos. As vantagens são inúmeras. Podíamos estar aqui uma semana inteira a batalhar em todas as vantagens dos modos ativos. Melhoria da qualidade do ar, menor ruído urbano, um uso mais eficiente do espaço, já que estamos a tirar vias de carros para dar espaço a mobiliário urbano, como bancos, como árvores, como caixotes de lixo para as pessoas que o chão não estar sujo. Redução do tráfego motorizado, que automaticamente também aumenta a segurança rodoviária, que é extremamente importante hoje em dia, aumenta a saúde pública, não só de quem anda de bicicleta, mas de quem anda toda a volta. Andar de carro é como fumar, portanto, nós andamos de carro e respiramos os fumos, quem está ao lado a passar a pé também os vai a respirar. Maior acessibilidade económica e maior coesão social e promoção da economia local. Este último é curioso e às vezes é uma coisa que nós não temos muita noção, mas um estudo americano demonstrou que investir 1 milhão em ciclovias e infraestrutura ciclável cria tipicamente 34 postos de trabalho a nível municipal e regional. Se gastarmos exatamente esse 1 milhão em estradas, conseguimos apenas 8 trabalhos regionais. Naturalmente, isto em média. Portanto, o que é que temos de fazer? Temos que promover os transportes, os modos ativos, principalmente a bicicleta. Mas todos nós estamos em Condeixa, perdoem-me ir um bocadinho buscar Coimbra, mas o estudo que eu tenho é de Coimbra. Mas se nós pensarmos em Coimbra, tirando ali o Luís, que conhece Coimbra e anda muitas vezes de bicicleta, se eu vos perguntasse a toda a gente, vocês andavam em bicicleta em Coimbra? A maior parte das pessoas diziam nem pensar, os declives é uma chatice, é verdade, não há condições de infraestrutura, bem, Coimbra é terrível para andar de bicicleta. Portanto, Coimbra não é ciclável, ponto final, parágrafo, vamos seguir para o próximo. Mas não é bem assim. Se nós realmente tivermos uma política e um investimento e uma estratégia bem definida para promover a bicicleta numa cidade como Coimbra, nós podemos passar uma repartição modal e em todos os mapas, para simplificar, o vermelho é mau, o verde azulado é o melhor possível. Nós aqui temos a repartição modal ativa, ou seja, podemos observar aqui o modo pedonal no quadro A e no mapa B o modo pedonal mais o modo ciclável. Em termos de distâncias, Coimbra é realmente ciclável. Passamos de uma percentagem, uma repartição modal de modos ativos de 16,8% para 42,6%, um aumento de 2,5%. É realmente possível ciclar em Coimbra. Claro que é preciso políticas, não é possível desde já, mas é possível. E mesmo a questão dos declives é facilmente vencida. Agora com as pedelecs
e com as bicicletas elétricas, mas nem precisamos de ir aí. Existem sistemas atualmente muito famosos em países como a Suécia, como a Áustria, como a Dinamarca, que nos permitem de forma muito simples e relativamente barata para o município elevar-nos as nossas colinas. Em Coimbra, por exemplo, seriam só precisos 3 sistemas destes, na Sá da Bandeira, na Padre António Vieira e na Avenida dos Combatentes. E Coimbra tornava-se ciclável em termos dos declives. Ou seja, há aqui uma diferença muito grande. E 42,6% é realmente muito próximo das melhores cidades europeias. Em termos de energia, bem, também temos aqui uma grande diferença, porque realmente passamos de 5,9 megajoules por passageiro, portanto, vamos assumir aqui um valor de 5,9 no geral por viagem que a pessoa gasta, e reduzimos 24% para 4,5. Aqui a redução já não é tão óbvia. Porquê? Porque quem realmente vive nos subúrbios, naqueles típicos subúrbios de Coimbra, que é toda a gente conhece os Carvalhais, que é mais aqui, toda a gente conhece essa parte mais aqui de Ceira, toda a gente conhece aqui a parte de Eira, já para lá Brasfremos e tudo mais. É assim, deem-lhe infraestruturas de bicicleta, deem-lhes bicicleta, as pessoas não vão andar de bicicleta, estão simplesmente demasiado longe de qualquer tipo de equipamento urbano ou do próprio trabalho. Por isso, qual é a solução? Vamos investir na cidade dos 15 minutos. Vamos convencer as pessoas que realmente é a cidade dos 15 minutos e é que queremos ter tudo perto, porque as pessoas prezam a acessibilidade já por si. Mas às vezes, dando-nos a escolha, vocês preferem estar no centro da cidade ou preferem estar numa zona calma, onde podem ter o jardim? As pessoas acabam por escolher a zona calma, mas depois racionalmente pensam 2 vezes e já mudam um bocadinho a ideia. Portanto, o que foi feito a seguir foi: então vamos preencher os espaços vazios em Coimbra. Coimbra cresceu 5.000%, porque onde é que há estes espaços? E não é só Coimbra, as nossas cidades, e Condeixa, infelizmente, não deixa de ser um exemplo disso, nós observamos muitos espaços vazios. E quando eu digo espaços vazios, é espaços que não têm qualquer tipo de utilização. Terrenos que não são utilizados, nunca foram utilizados, vamos dar algum uso. Vamos criar parques verdes, vamos criar equipamentos esportivos, vamos criar pequeno comércio, vamos criar residências sociais, vamos criar residências normais. E vamos, aos poucos e poucos, convencer todas estas pessoas que vivem ao longe das nossas cidades, vamos convencê-las a mudar-se para o centro, neste caso, de Coimbra. E o que observamos é que a mancha de Coimbra, que era gigante, bem, nós conseguimos meter todas as pessoas de Coimbra, e aqui com um grande ponto importante, respeitando o plano diretor municipal de Coimbra, respeitando o Regeu e todos os regulamentos possíveis e imaginários que neste momento se encontram em vigor, eu consigo colocar todas as pessoas que vivem nesta periferia aqui, essencialmente em Santa Clara, e depois a Quinta da Portela e o Monte Formoso, a fazer aqui, digamos, já o extremo da cidade. Então vamos novamente recalcular tudo o que nós tínhamos feito antes. Portanto, já num cenário ideal tínhamos 42,6% de repartição modal ativa, portanto, já quase metade da população de Coimbra, caso quisesse, podia andar de bicicleta ou a pé, agora passamos para 58%. A grande diferença está no consumo de energia de transporte, que agora passa de 4,5 para 1,1 por viagem por pessoa. Agora, há também maior equidade, porque estas pessoas que tinham que gastar muita energia em relação a estas, neste momento toda a gente gasta mais ou menos o mesmo nível de energia, e esta redução foi conseguida sem sequer ter em conta uma reorganização dos transportes públicos. Como devem imaginar, um grande problema de uma cidade como Coimbra, e muitos de vocês, se calhar, já viveram este problema, é que um autocarro que tenha que ir aos Carvalhais tem que andar às voltinhas e voltinhas e voltinhas. E uma viagem que nós fazemos de 15 minutos de carro é feita de 1 hora de autocarro. Ora, eu tendo carro, naturalmente nem sequer penso 2 vezes em ir de autocarro. Portanto, e já terminando um bocadinho a minha apresentação, o que é importante aqui reter? Bem, é importante reter que é possível mudarmos as nossas cidades, é possível investirmos nos modos ativos, é possível investirmos nas bicicletas para transformar as nossas cidades muito mais sustentáveis. Contudo, isto não é de um dia para o outro. Infelizmente, não estalamos os dedos e é de um dia para o outro. Vou já passar aqui esta frase e depois volto acima, mas grande parte das nossas cidades são uma versão de 1970 de Amsterdão, que é um exemplo bastante falado em termos cicláveis. Se Amsterdão conseguiu, as nossas cidades também conseguem. O que é preciso? Bem,
É preciso fundos disponíveis para investir em infraestrutura ciclável, mas não basta. Para convencermos verdadeiramente e para termos uma população a andar de bicicleta, é preciso uma estratégia alargada. Portanto, sim, precisamos dos fundos, sim, precisamos de construir ciclovias, mas também precisamos da criação de infraestrutura de apoio. Ainda agora estava aqui, desculpa, esqueci-me do teu nome, não leves a mal, o André a falar que tinha que deixar aqui a bicicleta dentro porque não tinha um parque para a bicicleta. São estas pequenas coisas que fazem a diferença. Ou podermos deixar a bicicleta num espaço pelo menos resguardado do tempo, que tenham segurança à porta e que nós não temos sempre a pensar, eu quando sair se calhar não tenho uma roda, eu quando sair se calhar a minha bicicleta não está lá. Sabemos que ela está segura. É saber que temos um pneu furado e passado 500 metros ou 1 quilómetro temos alguém para nos consertar a bicicleta, com várias oficinas. É termos balneários nas principais infraestruturas urbanas. Convencermos as pessoas a sair mais cedo de casa, chegam lá, tomam um banhinho, água quente, dada pelo próprio município, dada pela própria empresa e podem ir para o trabalho. Mas também não chega. É preciso mudar a mentalidade da população. E essa mudança da mentalidade, e agora já passando para o que vem a seguir, muitas vezes começa nos mais novos. E acho que isso é de louvar o que vai ser feito aqui em Condeixa, que é verdadeiramente começar nos mais novos. Ensinar aos mais novos que vale a pena andar de bicicleta, que compensa andar de bicicleta. Porque a verdade é que se nós vemos alguém de bicicleta, a maior parte do nosso pensamento é, bem, aquela pessoa está a andar de bicicleta ou porque, pronto, gosta mesmo muito de bicicleta, portanto anda sempre de bicicleta, ou então não tem dinheiro para um carro e resta-lhe andar de bicicleta. Isto ainda é muito a mentalidade portuguesa e nós temos que trabalhar nesta mentalidade. Nós próprios temos que assumir isto. Temos que pensar que, não, andamos de bicicleta porque é a melhor opção e porque nós vamos aproveitar muito mais o nosso dia-a-dia. Por isso, deixando sempre a mensagem que uma medida nunca será suficiente. É necessário um conjunto de medidas, um pacote, uma estratégia holística bem definida e a longo prazo. E deixo aqui esta imagem que é sempre o maior problema a nível político, que isto é o típico exemplo do burro. Quando uma pessoa quer fazer um burro andar, nós temos duas hipóteses, ou começamos a dar-lhe chicotadas, ou metemos uma cenoura à frente. Se damos muitas chicotadas, chegamos a um ponto em que já temos de estar ainda mais chicotadas, porque ele já se habituou às chicotadas. Se damos muitas cenouras, o burro começa a ficar um bocadito mais pesado e depois já não anda tão rápido. Às vezes precisamos dar umas chicotadas à população, imaginemos aumentar o preço do estacionamento nos centros da cidade, tirar algum estacionamento, reduzir o número de vias e dar uma cenoura. Fazemos isso, mas agora há mais transporte público, há um parque para bicicletas, há um serviço de bike sharing na cidade que até é gratuito na primeira meia hora, na primeira uma hora. Era esta a mensagem que eu queria passar e espero que seja um mote para o que vem a seguir relativamente às cidades. Muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada. Eu acho que foi, pelo menos motivou, não é? Deixou aqui alguns recados, sobretudo também para o município, para o poder local. Já tínhamos ouvido antes, não é? Mas agora aqui temos de trabalhar aqui nos fundos disponíveis, nas políticas, na estratégia a longo prazo. Eu penso que o facto também de começarmos com o próximo projeto, Condeixa com pedalada, já dá aqui, já é impulsionador daquilo que vai ser o que é a estratégia de Condeixa e que vai de encontro também aquilo que foi o plano de ação climática aqui apresentado e os objetivos e as ações de mitigação na área dos transportes que têm que ser tomadas. Obrigada, realmente gostaria, se calhar ainda vamos fazer aí um estudo para Condeixa para ver o que é que podemos fazer. Eu ia pedir então ao André para fazer a apresentação do projeto Cicloexpresso, e este projeto Cicloexpresso é aquilo que Condeixa pretende implementar ainda numa fase piloto, a partir do ano de 2025, janeiro, e que vai estar a funcionar, em princípio ainda só na EB número 3, mas vamos ver se conseguimos alargar para a EB número 1, com 2 ou 3 rotas. Eu acho que o André nos vai explicar aqui como é que isto funciona.
Mas antes disso, permitam-me interromper e dar as boas-vindas ao Sr. Presidente de Câmara, Dr. Nuno Moita. Obrigada por estar presente. Não sei se nos quer acompanhar na mesa ou se depois fará só a intervenção final. Obrigada. Muito bem, olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à doutora Ana pelo convite, ao Sr. Presidente também pela sua presença e convite também, e ao restante painel que já apresentou e que vai apresentar, especialmente ao Dr. João pela introdução também que fez do tema e a simpatia que traz sempre com essa introdução, para ser mais fácil agora a minha conversa. Então, o que é que eu vos venho falar cá hoje? Eu sou o André Dias, pertenço à Bicicultura, que é uma cooperativa de mobilidade, depois vou-vos falar um bocadinho mais sobre ela, mas hoje venho cá falar do comboio de bicicletas para a escola. O que é isto do comboio de bicicletas para a escola? Ele hoje é falado aqui num modo de apresentação de projeto de uma forma mais geral, como a doutora Ana também já disse há pouco, havendo então esta vontade e possível aposta do município em querer criar um projeto de comboio de bicicletas próprio, tanto o Condeixa com pedalada, com este nome também tão engraçado que já escolheram, ainda bem. Muito bem. Portanto, o que é isto de um comboio de bicicletas? Isto que vocês acabaram de ver foi a passagem de uma linha de um comboio de bicicletas de uma escola em Lisboa, neste caso, em que podemos identificar que são um conjunto de crianças que está a ir junto para a escola neste dia para irem para as aulas. São acompanhados tanto por pais, porque se repararem tinham ali alguns pais, como por monitores que acompanham o comboio, treinados pela organização do projeto, e que são os nossos maquinistas do comboio de bicicletas, é este o nome dos monitores. E é este o aspecto que tem. Como viram, não é um comboio que esteja a utilizar sequer uma infraestrutura exclusiva ciclável, porque as estradas são infraestrutura ciclável, só para esclarecer. Portanto, e que consegue ser feito, neste caso até numa rua a descer, em segurança e com bastante controle. Dando-vos mais informação, como é que funciona? Como um comboio ou como qualquer outro transporte público, ele tem paragens e horários pré-definidos. Podemos ver, nós normalmente operamos um dia por semana, temos comboios que até às vezes depois acabam por funcionar, felizmente, mais dias por semana. O que tem mais sucesso é fazer isto num sentido casa-escola e no sentido escola-casa se for possível, mas o sentido casa-escola faz mais sentido porque as rotinas das famílias de manhã são todas mais ou menos iguais, que têm que estar na escola às 9 ou às 8 e tal, dependendo dos ciclos. Mas as rotinas de saída são completamente diferentes, dependendo de família para família e das atividades extracurriculares que as crianças fazem. Dando-vos um exemplo verdadeiro de um comboio que até por acaso vou fazê-lo amanhã de manhã, que é uma linha que se chama CB9 Jardim Escola João de Deus dos Olivais, em Lisboa. Portanto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 paragens, faz um percurso que demora mais ou menos meia hora, tem ali alguma margem para ligeiros atrasos. As crianças estão todas na última paragem, às 8h55, como veem ali. Nós articulamos com os pais dos inscritos no dia antes, num grupo de comunicação dedicado, em que confirmamos as crianças que vão participar no dia a seguir, em que paragem é que entram, e, portanto, no próprio dia nós sabemos quem é que temos que apanhar, para não ficar ninguém para trás e vir connosco. Portanto, as crianças, para poderem participar, é essencial que saibam andar de bicicleta, isto é muito importante. Portanto, este projeto quer que as crianças que já sabem pedalar, mantendo um equilíbrio, arrancar e travar, assim, pelo menos estas 3 operações básicas dominadas, levá-las para a outra etapa, que é aprender a pedalar e aprender a pedalar na cidade, em contexto urbano. O que é que eles têm que ter atenção na rua? Que técnicas é que devem usar, como é que se devem posicionar na via, etc. É importante também ter bicicletas próprias,
que podem ser deles ou de empréstimo. Há câmaras em que trabalhamos em que isso também acabou por acontecer, programas de empréstimo de bicicletas de criança, monitores com formação, e é um programa gratuito para as famílias e para as escolas. Os pais e professores podem -se sempre juntar e são muito bem-vindos a participar sempre no comboio connosco. Como podem voltar a ver aqui nesta fotografia, temos vários monitores a proteger basicamente a circulação das crianças, e até ali à frente uma bicicleta grande de carga com 2 lugares à frente de um projeto que é o Pedalar Sem Idade, que nos acompanhou neste dia. Vocês sabem que avenida é esta em Lisboa? Alguém consegue mais ou menos ter noção? Qual é que é? É a Avenida de Roma. Pronto. Para quem já foi a Lisboa, tem alguma ideia, isto é uma zona em que, se perguntarmos a qualquer lisboeta se é possível andar de bicicleta na Avenida de Roma, as pessoas vão achar que somos doidos e que é impossível, que não faz sentido nenhum. Ora, este é um comboio que circula todas as quintas-feiras na Avenida de Roma, faz um grande trecho até com uma parte de subida, e esta operação que vocês estão aqui a ver agora é um momento até de paragem antes de um grande cruzamento, portanto, eles estão por baixo de uns semáforos e estão parados com os miúdos. Se virem, aqui há uma operação que se faz, que é o harmónio, que é concentrar o comboio todo à frente e protegê-lo nas extremidades, de forma a que as crianças tenham uma bolha de segurança. Como é que nós funcionamos? Portanto, nós normalmente, quando entramos num município ou numa escola, abrimos inscrições, começamos a receber, há uma comunicação por parte da escola e da Câmara do arranque do projeto, depois normalmente fazemos uma sessão de esclarecimento para os pais, um pré-estudo de percursos, de acordo também com as inscrições que recebemos, porque o percurso é desenhado de acordo com as moradas dos inscritos. Eu ainda há pouco não disse isso, mas é importante, ou seja, ele acaba até por ser bastante personalizado às necessidades das pessoas que querem participar. É óbvio que depois tem alguns limites. Ainda há bocado falávamos na expansão das pessoas para os subúrbios, Condeixa também há de ter as suas zonas que a rodeiam, e que é impossível fazer um comboio que venha de toda e qualquer aldeia aqui à volta para vir dar a Condeixa, mas há certamente pontos de entrada até onde os pais podem vir ter e que já é melhor do que entrarem para dentro de Condeixa com os carros e tornar as nossas envolventes escolares, como vocês as devem conhecer, que mesmo em qualquer vila pequena ou cidade, são sempre pontos caóticos às 9 da manhã e às 8. Pronto. Portanto, esta participação inclui um seguro de acidentes pessoais para todas as crianças, que nós nunca tivemos que ativar em nenhuma das cidades em que estamos desde 2019, em que começámos, felizmente, a definição do percurso, e depois começamos a circular semanalmente com a confirmação das presenças no dia antes e uma comunicação também mais fina feita através do WhatsApp. Portanto, para o sucesso deste projeto há vários stakeholders e interessados que são muito importantes para que ele funcione bem e para que ele tenha muito sucesso. Portanto, os pais e as mães são os principais, porque são eles que inscrevem as crianças, são eles que escolhem naquele dia tomar uma decisão que, infelizmente, no imediato pode não ser para a rotina familiar, às vezes, a decisão mais fácil, porque, infelizmente, também desenhámos muito a nossa envolvente urbana para ser também muito prático usar o carro, portanto, acaba por ser uma competição que às vezes é difícil. Os professores também são muito importantes, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, o avô, a avó e os mídia, porque o aspecto comunicacional deste projeto é muito forte. E há aqui uma verdadeira oportunidade de ele ser um elemento de mudança de cultura e de implementação de cultura, que é aquilo que efetivamente também nos falta muito em Portugal. Porque nós o bom tempo já temos para pedalar, e há países em que chove o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do que em Portugal, com os mesmos declives que Portugal tem, onde as pessoas andam muito mais de bicicleta do que em Portugal. Portanto, também é importante comunicar isto. E, portanto, os mídias também têm um papel aqui importante. Só para vos dar alguma ideia do histórico das operações dos comboios de bicicleta e para perceberem a importância que tem também aqui o facto de haver um apoio municipal e isto ser uma política pública. Pronto, acho que é este o aspecto, e haver um compromisso também político com este tipo de atividades. É que a partir do momento em que passou a ser um programa municipal, este é um exemplo de Lisboa também, os números explodem a nível de participações e de linhas.
e de número de escolas. E isto acontece exclusivamente porque a Câmara acaba por dar um suporte tanto financeiro como comunicacional ao projeto, que as iniciativas de pais, que por mais boa vontade que tenham, se calhar muitos de vocês já por voluntariado ou aquilo que se chama a carolice, já se meteram a fazer atividades e coisas, mas depois as coisas, se não têm um seguimento, se não têm uma estrutura, o pai sai da escola que era muito interessado, a mãe sai e mais ninguém pega e as coisas não continuam. Portanto, nós operamos este projeto numa loja de profissionalização, portanto, as pessoas que nos acompanham, pelo menos os que têm responsabilidades oficiais, são remunerados, portanto, a criação de empregos, se bem que acaba por ser um emprego que não é um full-time nem nada, é um acompanhamento, aquilo que nós chamamos um gig, não é? Que é fazer algo de manhã que tem um determinado valor, mas não deixa de ser um contributo para os novos empregos, os green jobs, aquilo que também é importante garantir. A nível de dados, podemos dar aqui alguns até 2022, mas há aqui um grande potencial para que se possam usar estas métricas para comunicar também e para poder mostrar às pessoas o alcance que isto pode ter. No entanto, um grande comboio de bicicletas, a diferença que se vê mais evidente é na envolvente escolar no dia do comboio. Porque, por exemplo, nós temos comboios em que temos 25% da comunidade escolar a ir para a escola de bicicleta no dia do comboio, que é um número, pronto, se calhar para vocês não vos parece muito grande, mas a cota modal da bicicleta em Portugal nas escolas, há cidades que têm o Mãos ao Ar ou programas de inquérito sobre mobilidade e é menos de 0,5%, ok? Muito menos. Portanto, ter 25% das crianças a ir para a escola no dia do comboio faz com que a rua da escola, a nível de carros a parar em estacionamentos, e os pais que até gostavam de, se calhar, deixar o carro à porta da sala de aula do filho para ele entrar na escola, seja inexistente e, portanto, temos uma rua muito mais tranquila, um espaço onde a imaginação pode florir, onde as crianças até, vejam lá, até se calhar podem estar a brincar na rua, que é qualquer coisa que hoje em dia é estranha, não é? E não devia ser. Muito bem, portanto, a nível de cota modal, este é o exemplo de Lisboa de utilização e do que é o substituído. Portanto, o outro é o que está é o modo de transporte que é substituído quando ele vai no comboio de bicicletas e vemos que no andar a pé não há uma transição muito interessante, porque o andar a pé tem uma pegada ainda menor do que ir de bicicleta, na verdade, mas não deixa de ser interessante a parte mesmo para essas crianças de os capacitar para andar de bicicleta. Pronto. Mas o principal substituído é o automóvel privado, como podem ver. Nível de efeitos, libertar as famílias do transporte multiobjetivo, casa-escola-trabalho, promover a interação social e as dinâmicas comunitárias e a indução indireta de deslocações em bicicleta e a pé. Este terceiro ponto é muito engraçado porque não foi efetivamente um efeito que nós esperássemos quando este projeto começou, que é o dos pais que, como até acompanharam o filho para ir para a escola de bicicleta nesse dia no comboio, e como já estão com uma bicicleta, porque também foram de bicicleta, vão nesse dia de bicicleta para o trabalho, porque a mentalidade começa a mudar. Ok, se eu vim até aqui, não vou a casa pôr a bicicleta, vou já seguir para o trabalho, encontram maneira de o fazer, compram uma bicicleta se for preciso, e depois, se for preciso, começam a fazer isso nos outros dias da semana e há transições de modalidade de transporte como efeito indireto do próprio comboio de bicicletas. A autonomia das crianças é que os pais lhes conferem e incentivam. Portanto, nós temos que ter a coragem para fazer coisas com os nossos filhos que às vezes podem custar um bocadinho, que podem parecer desafiantes, que podem ser até muitas vezes julgadas pelos outros como não as mais corretas. No entanto, as crianças podem ser os embaixadores deste novo paradigma de mobilidade. Como dizia o Bruno, as crianças é por aqui que nós temos que começar a trabalhar, mais saudáveis e mais saudável e ambientalmente mais sustentável. Pronto, as crianças que se deslocam em bicicleta para a escola são crianças mais autónomas. Portanto, o desafio é vamos pedalar para a escola e ter crianças mais felizes. No fundo, é isto que nós nos propomos. Obrigado. Obrigada, André. Eu, se calhar, passava a palavra ao engenheiro Mário Alves, enquanto ele vai ali colocar ali a apresentação, mas também queria dizer aqui
não podia deixar de não o fazer, tinha que o fazer. Além do Luís Oliveira, que é um pai que vai de bicicleta e que anda sempre de bicicleta, eu vejo sempre de bicicleta, temos também ali a professora Isabel Menezes, que quando eu cheguei à escola pela primeira vez como vereadora de Educação, a primeira coisa que ela me disse foi que queriam os suportes de bicicletas. E eu tentei também perceber porquê e prontamente os suportes foram lá colocados e acho que até já colocamos mais, porque isto foi, ou seja, começamos com uma turma a pedalar e entretanto depois já há mais turmas a pedalar. A turma da professora Isabel pedala frequentemente. Já temos ali outra turma, que é a turma da professora Célia Galvão, que também nos está aqui a acompanhar, que também já quer pedalar. Portanto, eu acho que a nossa perspectiva de termos aqui um elevado número de alunos que podem acompanhar estes comboios vai surpreender-nos, e vai surpreender-nos pela positiva. E quem conhece, por exemplo, a EB número 3, eu estou a ver também outro pai, o Fernando Pinto, que também pedala, e os filhos dele pedalam desde muito jovens. Portanto, eles vão continuar a pedalar de certeza. Quem conhece a EB número 3 em Condeixa, e todas as nossas outras escolas também, mas a EB 3 tem um caso específico porque tem uma rua que tem só uma entrada e uma saída, o congestionamento na parte da manhã é um verdadeiro, digamos, inferno. Portanto, se pelo menos mudarmos isto uma vez por semana, podemos contribuir que esta alteração da mentalidade possa também evoluir para que o uso da bicicleta seja alargado a outros dias, e aí estamos naquilo que o Dr. João nos dizia há pouco, é um processo longo, mas temos que começar por alguém e por algum lado, e eu acho que as crianças são o veículo principal para começar, porque eles depois vão ter outro tipo de comportamentos que vão ser diferentes ao longo da vida dos nossos, daqueles que nós estamos aqui habituados. Eu acho que o município só tem a ganhar com isso. Obrigada. Engenheiro Mário Alves, força. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à vereadora, muito obrigado ao Luís por me ter convidado, à Coimbra a Pedal, que também já organizou uma coisa em Coimbra. Acho que hoje também já estive em Coimbra a fazer um painel com a vereadora Ana Gomes, Ana Bastos de Coimbra, e, portanto, enfim, aproveitei pelo menos muito bem. Aproveito também para dizer que, para além dos incêndios que nos está a marcar a realidade nacional, o início das aulas também marcou o meu dia e foi um caos completo em Lisboa, para também assinalar coisas que são pequenos detalhes. Eu viria de bicicleta, mas como quero vir no último comboio, é o Alfa, e o Alfa não leva bicicletas. E, portanto, tive que chegar à estação por estrada e depois apanhei um tráfego imenso, perdi o comboio, mas entretanto vi no comboio seguinte. Portanto, a questão das aulas, das crianças, toda a gente sente isso. Hoje foi um dia marcante, acho que começaram as aulas em quase todo o país e é uma das questões que eu vou falar. As introduções destas apresentações foram excelentes porque dão muitas asos àquilo, não são nada semelhantes àquilo que eu vou fazer, mas, como é óbvio, vamos dizer mais ou menos as mesmas coisas, mas também devo dizer que eu geralmente, quando estou no município, não conheço, infelizmente, muito bem Cunho de Condeixa, eu geralmente dou exemplos mais conceptuais que depois vocês poderão aplicar, técnicos municipais poderão estar aqui, etc. Um dos últimos exemplos foi a cidade de Amsterdão. Eu sou casado com uma holandesa, vivi em Amsterdão e, portanto, também muitos exemplos são de Amsterdão e de Holanda, como alguns exemplos que poderemos aplicar ou não, conforme os nossos contextos. Eu costumo começar muitas apresentações com este slide, um pouco misterioso, mas é um bocado uma ideia de que, quando foi a Revolução Industrial, começou a haver muita gente a ficar doente por causa das emissões das fábricas. Os donos das fábricas faziam casas à volta da fábrica, mas depois havia muito absentismo por causa de tuberculose, doenças pulmonares, etc. Um dos truques foi fazer uma chaminé cada vez mais alta para afastar o fumo dos trabalhadores. Em Portugal, quando não fazíamos hectares, quando não tínhamos dinheiro para fazer hectares, fazíamos o mesmo, não é? Fazíamos emissários da praia, não é? Cá para fora, para longe, no mar, mas depois as marés traziam a porcaria toda quando as marés voltavam. Portanto, este tipo de solução
Parece que funciona a curto prazo, mas depois, mesmo com as alterações climáticas, sabemos que isto é um bocado como temos a casa muito desarrumada, vêm visitas e nós pomos tudo dentro de um armário, não é? Depois, quando abrimos o armário, cai-nos tudo para cima da cabeça. Eu sou engenheiro de tráfego e, portanto, até vos vou dar mais um pormenor mais local e desenho urbano. E, portanto, foi boa a introdução que se fez. E isto foi as soluções que nós estudamos no nosso 5 anos de engenharia, que era, e diziam às vezes que o problema era os cruzamentos em relação aos peões e às bicicletas e o melhor era isolar os cruzamentos. Acontece que ninguém gosta de viver numa situação destas. Isto é terrível, tem aqui montes de tecnologia, muito conhecimento, mas isto é um ambiente medonho. Ninguém gosta de viver aqui, ok? E o que é que as pessoas muitas vezes fazem quando estão aqui? Vão viver para fora, para tal zonas em que se gasta muita energia, etc. Mas tem um quintalinho, tem ambientes melhores e depois vêm de carro todos juntos para aqui e depois, enfim, é a confusão habitual. Isto é quase o paradigma ao contrário. Isto é na Suíça, que é as zonas partilhadas. E eu trago este slide também porque esta Semana da Mobilidade é sobre as zonas partilhadas. As zonas partilhadas são fascinantes porque, no fundo, é um regresso há 100 anos atrás, quando não havia muitas marcações. Vejam que não há passadeiras. Aqui a regra é muito simples, prioridade ao peão e velocidades muito baixas. Velocidades muito baixas e pouco tráfego. Portanto, as zonas estão muito protegidas. Isto são para cargas e descargas muitas vezes de um quarto de hora, para se alguém quiser levar um idoso ou uma bagagem mais pesada, vai, carrega, descarrega e vai-se embora. E, portanto, isto é no centro da cidade. Aliás, aqui, nesta cidade, neste cruzamento, passam 1000 autocarros por semana. Portanto, tem tráfego pesado. Mas as pessoas comunicam visualmente e com esta regra intrínseca de comunicar com os olhos. Portanto, vejam a grande diferença destes dois paradigmas. Claro que há aqui, eu estou aqui a exagerar, não é? Temos aqui dois paradigmas muito diferentes, mas vejam que depois agora podemos começar a optar por coisas um bocadinho a meio, não é? Mas reparem que há muitas maneiras de fazer cidade. E como alguém já disse, nós fazemos a cidade, depois a cidade faz-nos a nós, não é? Porque sem nós percebermos, é o que acontece. E uma das coisas que falei em Coimbra, e que nós e outras pessoas falaram em Coimbra, é que quando estamos a fazer um projeto e se tivermos só uma reunião só com engenheiros ou só com arquitetos, o melhor é parar. Porque realmente, muitas vezes, esta ideia muito especializada do espaço público acaba por produzir más soluções. Temos que trazer as pessoas, haver participação, aquilo que agora também se chama co-construção, até trazer as crianças, porque eu no fim da apresentação falarei mais sobre as crianças, falar com as crianças. Isto não quer dizer que nós vamos cumprir exatamente aquilo que as crianças querem para a rua, mas pelo menos, não é, se trouxerem os pais, as crianças, para começarem a desenhar o espaço público, vamos começar a perceber o que é que as pessoas querem, o que é que não querem. A questão das árvores vai ser extremamente importante no futuro. Vocês cada vez estão a ouvir mais notícias de ondas de calor, que são terríveis, e, portanto, vamos ter que trabalhar muito com as pessoas e perceber. E também perceber uma coisa, é que a tecnologia tem sempre um ponto de vista. Sempre um ponto de vista. Parece neutra, parece que ninguém pensou nisto, mas há sempre um ponto de vista na tecnologia que existe por aí. Certo? Comecem também a perceber como é que a tecnologia funciona. E a mensagem principal é que se só pensarmos numa cidade, só pensarmos em carros, temos, no fim, uma cidade para carros. E, portanto, temos que começar a pensar de maneiras diferentes. E isto parece simples, mas é extremamente complicado. Crianças. Eu já trabalhei em muitos projetos com o Gulbenkian, em Portugal e no estrangeiro, e uma das coisas que fazemos é pedir para elas desenharem o percurso de casa-escola. E depois, na parte de trás do desenho, põem qual é o modo de transporte que elas usam. Eu nem vos vou dizer qual é, não é? Porque acho que é bastante óbvio qual é o modo de transporte que a criança deste lado usa, não é? E vejam a total diferença de pormenor. Isto pode-vos afetar completamente a maneira como nós vemos a sociedade, como é que nós vamos ser cidadãos do amanhã. E, portanto, estamos aqui a criar pessoas, cidadãos do banco de trás, não é? Que vão a jogar computadores até à escola
e estão totalmente ausentes daquilo que, em termos políticos, etc., de como é que o espaço público funciona. E, portanto, estamos a brincar com o fogo. E isto, inclusivamente, tem questões muito importantes. A vermelho são as crianças que vão de carro e azul, crianças que vão a pé para a escola, e vejam que somatizações, depressões, ansiedade, agressividade, tudo isto depois acaba por afetar as crianças no seu dia-a-dia. Professores, não sei se está aqui algum na sala, também já percebem isso. Portanto, a energia contida dentro do carro, quando é largada dentro da sala de aulas, aquilo explode, não é? Portanto, aquilo que nós fazíamos, que era trocar as campainhas e fugir, não é? Ou havia sempre um cão, enfim, aquelas brincadeiras que nós íamos fazendo ao longo para chegar à escola, íamos libertando de energia para depois, ajuda-nos muito na concentração. E, portanto, esta ideia de usar as crianças é, de facto, extremamente importante. Aliás, pela reciclagem, nós vemos que foi assim que se conseguiu muito da mudança através dos pais. Portanto, as crianças chegavam a casa e depois eram quase elementos de alteração de mentalidades ao jantar. Só que, em termos políticos, demora muito tempo, não é? E, portanto, não é aqueles ciclos políticos de 4 anos, mas nós termos consciência daquilo que estamos a fazer a longo prazo é muito importante. A outra coisa que eu vos quero falar, que é muito importante, é a questão da velocidade. Houve um polícia que me disse que, quando chega depois de um atropelamento, a primeira coisa que o condutor ou a condutora diz é assim: ia eu aqui muito bem, não é? E de repente houve uma coisa estranha e foi uma desgraça. E apesar da vítima ser sempre a vítima principal, quem atropela fica também como vítima para a vida. Isso também é importante percebermos. E, portanto, estas questões são muito importantes e temos que começar a perceber. Estes carros escondem seres mais pequeninos, que nos dão pela cintura, que desaparecem quando estão a atravessar a rua. E, portanto, carros mal estacionados, carros em cima do passeio, carros perto das passadeiras, etc., podem estar a esconder crianças que nos aparecem de repente. E quando falo de crianças, numa sociedade extremamente envelhecida, como a europeia ou portuguesa, começa a haver muita gente com princípios de Alzheimer, que já não se sabe que tem Alzheimer, não é? A família começa a reparar que já não sabe onde é que põe as chaves, que não encontram a porta de casa, etc. E, portanto, começa a ser uma sociedade extremamente frágil. E, portanto, cada vez mais é importante perceber que a velocidade é extremamente importante. Este gráfico é fundamental para as pessoas perceberem a percentagem de morte dos peões, 100%, estão a ver? Portanto, a partir dos 50 km por hora, cerca de 70% das pessoas morrem atropeladas. Okay? Portanto, até 30 km por hora, poucas pessoas morrem. E, portanto, o desenho urbano tem que ser à volta dos 30 km por hora. Aquela bola que está ali vai um bocadinho aos 40, porque também nós sabemos que às vezes as pessoas não cumprem isto à regra. Pontevedra é um excelente exemplo, a poucos quilómetros da fronteira portuguesa, que é uma vila, uma cidade de 30, e funciona muito bem. Eu perguntei ao Presidente da Câmara, que é muito interessante, aliás, aconselho a convidá-lo para vir cá conversar, e ele é médico, portanto também tem uma noção da saúde pública, do perigo destas questões. E eu perguntei, então mesmo naquela avenida junto ao rio, que é com 2 faixas para cá e para lá, também é 30? Ele dizia assim, Mário, eu acredito, eles não andam a 30, agora andam a 40. Só que quando era 50 eu ia buscar 3, 4 carros ao rio todos os anos. E agora já não vou buscar carro nenhum. E, portanto, tem sempre um efeito. Mesmo que as pessoas agora andem um pouco menos, a prevaricar um bocadinho mais naquela avenida, depois a cidade toda acaba por cumprir os 30 km por hora. A outra questão que nos combatemos bastante nas câmaras é a questão das grandes superfícies. Há uma grande pressão para fazer grandes superfícies. Estão a ver ali aqueles estacionamentos, aquilo não convida ninguém a ir a pé. Ninguém vai a pé para sítios destes. E, pior ainda, é que se nós tirássemos esta fotografia às 4 da manhã, esta superfície estava toda vazia. Portanto, cada carro precisa de 3 lugares de estacionamento. Porque durante o dia, muitas vezes, em zonas de dormitório, também estão vazios, não é? Portanto, os lugares de estacionamento, cada carro precisa de 3 lugares de estacionamento para andar para um lado e para o outro. Isto é um desperdício enorme. São cerca de 150 metros quadrados e há muito poucas famílias portuguesas que têm. Reparem que ninguém gosta de ir a um sítio destes a pé ou de bicicleta. Não é? Isto, inclusivamente agora com as ilhas de calor, com as ondas de calor, é terrível. Vou-vos mostrar aqui um esquema muito simples. Estão a ver ali uma grande superfície, não é? Com um parque de estacionamento à frente, como na fotografia anterior. Está ali uma paragem de autocarro, geralmente com uma mãe, com um filho, à espera de um autocarro que nunca mais chega, não é? E, de facto, está a sonhar ter um carro.
não é? Porque ninguém gosta de estar naquelas circunstâncias ali. Reparem que isto pode ser resolvido de uma forma relativamente simples. Pomos árvores e fazemos uma rua, não é? Pode ter um quiosque, pode ter uma esplanada, etc. A partir daí, já é muito mais fácil as pessoas esperarem pelo autocarro, já é muito mais agradável, estão a beber um café, vêm ao autocarro, pagam, vão-se embora. Certo? Portanto, esta ideia de fazer o espaço público dedicado ao parque de estacionamento, de facto, é a pior forma das pessoas habitarem a cidade. Dou-vos aqui uns exemplos de alguns projetos em que colaborei, direto ou indiretamente. Isto é um bairro onde está tirada esta fotografia, havia um centro comercial do lado de lá, e era assim, houve um projeto e passou a ser assim. Estão a ver que, a partir daí, mesmo em termos comerciais, para o centro comercial, era fundamental, com o preço das gasolinas, com as futuras crises, etc., Covid, etc., é fundamental começar a investir nestas questões. Mas, de facto, nós não temos trabalhado bem. Temos sítios lindíssimos em Portugal, átrios de igreja, monumentos, conventos, etc., que à frente estão totalmente cheios de carros. E isto não deve acontecer. Isto, aliás, é um falhanço de democracia e, no fundo, é um poder de poucos sobre os mais fracos. As crianças, os idosos, etc. E depois também temos um maltrato dos peões. E falou-se bastante de bicicletas. Eu falo bastante dos peões porque, no fundo, estão no fundo da cadeia alimentar. Buracos na estrada, recebem-se imensas cartas nas câmaras, não é? A senhora vereadora recebe cartas com buracos no asfalto. Buracos no passeio. Geralmente, muitas vezes, passam meses em que não há protestos. E muitas vezes não é por falta de atenção dos serviços, é porque ninguém os avisa, não há ninguém que proteste. E, portanto, temos que ter uma sociedade civil muito mais ativa a favor dos peões. Como é que nós diminuímos a velocidade? Há maneiras relativamente simples e baratas. Há uma maneira que é, por exemplo, fazer chicanes. Estão a ver? Põe-se um carro de um lado, um carro do outro, e depois faz uma chicane. Estão a ver? Pode-se começar a plantar árvores. Cada vez precisamos de mais árvores. Pode-se começar a plantar árvores no meio dos estacionamentos, ok? Marginais à via. Estão a ver? Para estreitar a via. Podemos pôr ali um banco para as pessoas se sentarem. As pessoas precisam muito de sentar, principalmente as pessoas estão a ver. Estamos a ficar cada vez mais velhos na Europa, cada vez as pessoas estão a precisar mais de espaço para se sentar. Os bancos são o estacionamento dos peões e é extremamente importante. E, portanto, vejam que lá está, a tal chicane é extremamente importante para os carros começarem a reduzir velocidades. Os nossos centros históricos, o Luís já passou pelo centro histórico, são lindíssimos, têm enorme potencial, foram feitos muitas vezes antes do carro, têm que ser protegidos, não é? E reparem que muitos dos centros históricos portugueses até têm rendas bastante altas, portanto, há um desejo das pessoas de lá viver, temos é que começar a recuperar as casas e começar a reabilitá-los, não é? E fazer esta compactação que já fizemos, não é? Portanto, em vez de estarmos a viver, não é, fora dos centros históricos, temos que começar a trazer as pessoas cada vez mais aos centros históricos. Zonas 30 é algo que, neste momento, começa-se a falar cada vez mais em cidades 30, onde se põem sinais de 50, mas se Portugal quer enverdar por um caminho que é fazer zonas 30, como se fez na Europa há 40 anos, façam zonas 30 ou zonas de coexistência. Eu vou-vos só mostrar aqui o que é que se consegue com as zonas 30 ao nível sociológico. Estão a ver aqui uma rua com tráfego pesado, com 2.000 carros por dia. Não é muito pesado, mas é pesado. E aquelas linhas que estão ali são as relações sociais, não é? O senhor da papelaria conhece a Dona Fernanda, que mora do lado de lá, que precisa de algum apoio, etc. Portanto, há aqui relações sociais muito fortes. Reparem o que acontece quando aumentamos o número de vias ou quando aumentamos a velocidade. O número de amigos e conhecidos na rua diminui. E quando aumentamos ainda mais, as pessoas começam a ter muito poucas relações sociais. E, portanto, o efeito dos carros e da velocidade é, de facto, essencial para as pessoas começarem a se afastar umas das outras. Portanto, em situações de emergência, tipo Covid, etc., é muito mais difícil a sociedade ser mais resiliente se tiver muito mais ocupação por carros. E reparem que isto também é bom para o comércio. Quando temos uma rua calma, isto não aconteceria com uma rua a 50 km por hora. Nunca ninguém estaria aqui tão calmo numa rua a 50 km por hora. Portanto, vamos ter também que transmitir estas mensagens para os comerciantes, porque isto é bom para o comércio. A urbanidade
gera também bom comércio. A questão do ruído também é extremamente importante. O contacto das rodas com o asfalto produz a maior parte do ruído urbano, não é, de facto, o motor. Portanto, quem pensa que os veículos elétricos vai reduzir muito o ruído, não é verdade, porque os veículos elétricos, a partir de uma certa velocidade, fazem quase o mesmo ruído que outro tipo de automóvel e, portanto, há aqui grandes vantagens ao nível do ruído. Como é que se faz zonas 30? Muito rapidamente. Temos um bairro, temos as ruas principais acima, temos que fazer as portas de entrada. Estão a ver? Portanto, tem que haver portas de entrada e há uma coisa fundamental, que são os passeios corridos. Portanto, há um conforto para as pessoas vão ao longo do passeio. Já vos mostro uma fotografia a seguir. Estão a ver? Há um passeio corrido, bom para cadeiras de rodas, bom para os idosos. E reparem, há aqui uma criança a ser levada sem capacete, sem dramas, e que se pode até puxar. Bons passeios, é extremamente importante, mas isto é o mínimo. Mas 2 pessoas de guarda-chuva pelo menos devem passar, não é? E sempre que encontrarem dentro da zona 30 uma zona central, uma gelataria, uma igreja, ou um parque, um coração. Temos que encontrar o coração da zona 30. Ainda agora, há uma hora, estava-me a perguntar o que é que se devia perguntar ou fazer na zona 30. É começar a subir o cruzamento todo, para fazer uma espécie de uma mini praça, plantar árvores ou fazer com que os carros também reduzam velocidades com plataformas. Não façam lombas, porque também não é muito bom para bicicletas e motas. Façam plataformas desta forma, ok? As bicicletas e as motas podem andar aqui com facilidade. Em Amsterdão há dezenas e dezenas de exemplos destes. Estão a ver? Por isso é que há muitas bicicletas em Amsterdão. Contrariamente ao que se pensa, não há assim tantas ciclovias como se parece. 70% das vias em Amsterdão não têm ciclovias, certo? Aliás, porque não é preciso. Porquê é que esta senhora não tem medo? Não tem medo porque está tudo aqui aparelhado. Os turistas não veem estas coisas. Eles, quando chegam de Amsterdão, só veem aquilo que nós não temos, que é as ciclovias, etc. Mas há muita coisa que está aparelhada em Amsterdão. Aqui, neste caso, podem ver. Outra coisa que é muito importante é reduzir os raios de viragem. Estão a ver? Ao reduzir os raios de viragem, há uma coisa que para bicicletas é terrível, que é o gancho à direita. A bicicleta está encostada ao lancil e quando o carro vem para cima dela. Não é? Ao reduzir o raio de viragem, faz-se muitas coisas bem feitas, que é os peões estão menos expostos aos perigos, portanto os idosos e as crianças estão menos expostos ao perigo quando atravessam a rua, e as bicicletas também estão muito mais seguras. Dou-vos aqui um exemplo de Espanha. Estão a ver que também se ganha espaço público. Em Espanha fez-se imensas reduções de raios de viragem. Em Portugal temos raios de viragem enormes em que as pessoas curvam com uma velocidade imensa e que depois podem matar o peão na curva, certo? Chicanes, feitas com estacionamento, reduções de carros. Uma coisa que também se recomenda é que sentidos proibidos devem ter duplo sentido para bicicletas. E as ruas partilhadas, que é o tema desta Semana da Mobilidade. Estão a ver? As ruas partilhadas têm outro tipo de desenho, têm as tais chicanes, têm este sinal azul, que já existe no Código da Estrada, desde 2014, e depois no RST desde há 4 anos ou 3 anos. E temos este tipo de truques, não é? Em termos de suavizar a via urbana. Está bem? Portanto, acho que são coisas que podemos fazer. Fazer este tipo de vasos para fazer as tais chicanes também. E há muitos exemplos destes, ok? Não vos vou dar. Portanto, basicamente depois de nós, durante o século XX, andarmos a fazer uma parafernália de barreiras, sinaléticas, semáforos, etc., se calhar vamos ter que começar a mudar completamente a maneira de desenhar as ruas. Certo? Acho que aqui é um bom exemplo do que é que poderíamos fazer. Estou quase a terminar. Este é um exemplo português. Muitas ruas históricas já são zonas de partilha, não é? Têm que estar bem desenhadas. Esta, por acaso, está bem desenhada. Tem uma zona de conforto também, que também é bom para pessoas, quem está de saltos altos ou bicicletas, e, portanto, também é de conforto. Não pensem que isto é um número perigoso, não. O carro vai devagarinho, as crianças estão aqui, e eu agora vou-vos falar um pouco sobre a questão das crianças. Já não está cá o André, mas também há o pedibus, para além das bicicletas,
feito de bicicletas. Porque quem não tem bicicleta ou vive mais perto, etc., também se pode organizar um comboio a pé. E há muitos exemplos na Europa de comboios a pé. Eu faço parte de uma associação que também organiza comboios a pé e estão a ver que também funcionam de uma maneira muito, muito semelhante aos comboios de bicicleta. Aqui são os pais, estão a ver. A vermelho são os pais que podem ser voluntários e que se voluntarizaram a conduzir os pedibus. E depois organizamos percursos. Isto é um exemplo de Lisboa. Vão ver? Pronto. Também há um jogo que é a Serpente Papaléguas, que também é organizado pela ACAM. E que, por exemplo, Évora tem muitas escolas. Basicamente funciona de uma maneira muito simples, que é estes autocolantes, se a criança chegar a pé ou de bicicleta, vai pondo autocolantes ao longo da serpente. Cada vez que chega a alguns pontos da serpente, há sempre alguns prémios para a turma inteira. Sempre uma maçã para todos. E quando chegam à cabeça da serpente, tem um grande prémio, que é, por exemplo, irem numa excursão à praia ou assim. E, portanto, no fundo, é gamificar a ideia da mobilidade sustentável. Isto é Évora, tem... todos os anos fazem um desfile da Serpente Papaléguas com milhares de crianças na Baixa, com sacos da Serpente Papaléguas e, portanto, também é uma maneira de trazer, e lá está, trazer a conversa da mobilidade sustentável para a hora do jantar. Tal como se fazia com a reciclagem, não é? Como se fez há muitos anos com a reciclagem, as crianças têm que começar a dizer aos pais aquilo que desejam. Último slide, ou penúltimo. Não é? Isto parece lá para Alice, mas de facto eu passei horas e horas de reuniões a pensar em carros. E realmente chegava a um ponto que dizia temos que parar com isto, porque se pensarmos só carros e tráfego, é o que temos, no fundo, é uma cidade para carros e tráfego. Uma das coisas que passava horas e horas a discutir em reuniões, e ainda passo às vezes, é se a passadeira deve ser antes ou depois da curva. Okay? Está aqui um engenheiro espanhol que resolveu o problema e fez antes, durante e depois da curva. E assim como a lata de tinta acabou por resolver o problema. Estão a ver que isto é relativamente fácil de fazer. Não há nada no Código da Estrada que diga que as passadeiras têm que ter 3 metros de largura. As passadeiras podem ter os metros que quisermos. Muito obrigado. Bem, muito obrigada. Mais uma vez fomos aqui transportados para os nossos problemas. Temos vários problemas para resolver, mas aqui com Condeixa tem muitos problemas na calçada, é um facto, mas também tentamos sempre ser céleres e responder, porque também temos o lema que o peão é rei. Às vezes não funciona tão bem, mas fazemos isso. E também fazemos os pedibus. Fazemos... Não de forma organizada. Fazemos uns pedibus quando temos, por exemplo, os nossos alunos a visitarem algumas... Por exemplo, aqui neste museu, está no Museu Poros, eles vêm a pé, determinadas escolas, mas lá está, temos que mudar a mentalidade e não é das crianças, é dos pais das crianças. Porque dizer que vêm da escola é Bento número 3, que fica ali sensivelmente 10 minutos de caminho, para muitos pais é um problema e um drama. Portanto, a comunicação também tem que ir para os pais, sobretudo para os pais. E também é importante, no futuro, e quando fizermos a apresentação deste projeto, e o pedibus também pode ficar já aqui para segundo plano, é que a comunicação tem que ser feita aos pais, de forma... aliás... Eu acho que repetidamente, que é para ver se começa a entrar. Mas sim, gostei muito. Muito obrigada por terem aceito o convite, mas eu, antes de terminar, daria a palavra ao Sr. Presidente de Câmara. 2 minutos para terminar, como quiser. Já estamos um bocadinho... Rapidamente. Bem, agradecendo a todos os palestrantes, eu só pude, peço desculpa por chegar atrasado, só pude ouvir Condeixa tem pedalada, tem sempre pedalada, e portanto nós cá estaremos para fazer esse projeto, e o Mário, né? Mário Alves, que eu agora ouvi. Bem, nós hoje tivemos um dia difícil, muito resultado das alterações climáticas que existem, né? Tivemos vários fogos desde ontem, hoje infelizmente com mortes associadas de bombeiros, e portanto queria deixar essa nota.
De facto, nós estamos, pela primeira vez na história da humanidade, é o próprio ser humano que está a provocar alterações climáticas. Já houve alterações climáticas há 200 mil anos, há mais, que alteraram a história da humanidade, mas estas são provocadas por um ser vivo, que somos nós, a nossa espécie humana. E, portanto, nós temos que ter a consciência que temos que alterar os comportamentos. Não é fácil. Todos nós fazemos coisas que não são, mesmo quando queremos fazer bem, não são ambientalmente equilibradas, digamos assim. Portanto, todos os pequenos contributos como este, apesar da sala de estar com os nossos técnicos, evidentemente, mas com pouca gente, mas todos os pequenos contributos são muito importantes e é esse um bocadinho que eu queria vos agradecer. Eu ouvi com atenção, a Ana Manaia, a nossa vereadora da área do ambiente, certamente, a doutora Helena e o Plano de Ação Climática também já têm muitas dessas preocupações. Agora, é preciso pô-las no terreno e nós, certamente, iremos, pelo menos, ter a persistência de tentar. Nós temos aqui muita coisa bem feita em nível ambiental, não sei se falou aqui nisso ou não só na mobilidade, mas também, por exemplo, o programa PEIT, que é um programa ligado à parte dos lixo e depois dos resíduos, não associando o lixo à água, mas sim àquilo que as pessoas produzem de lixo e não resíduos. Estamos um bocadinho à frente, em termos nacionais, e é algo que eu me orgulho e que o trabalho da equipa ali do departamento lidado pela arquiteta Sofia e aqui pela doutora Helena são exemplos disso, e, portanto, nós estamos a caminhar. Eu costumo dizer que agora, neste momento, em Condeixa, embora o PEIT, Pay as you True, só esteja utilizado para os não domésticos, mas quando chegar aos domésticos, tem sempre este objetivo. Qualquer pessoa em casa pode depois produzir muito pouco lixo. Já tem vidros para reciclar, tecidos para reciclar o vidro, plástico, papel, papelão, né? Falta, e depois temos biorresíduos também. Portanto, fica muito pouco. E esse tipo de comportamento tem que ser induzido, tem que ser trabalhado, não é fácil e nós estamos a fazer esse nosso papel. Na mobilidade, também é mais difícil, provavelmente, até porque também a parte da cidadania. Mas reparem, em 1800 nós tínhamos 1 mil milhões de pessoas, hoje temos 8 mil milhões, quer dizer, isto não é fácil. E ali o Mário certamente sabe isso. E é difícil pôr as cidades a funcionar de uma forma que permita utilizar a bicicleta. Por exemplo, acho que cá não está o André, mas há pouquinho falou da Avenida de Roma, e eu já morei na Avenida de Roma, portanto sei bem o que é a Avenida de Roma, pôr aquela gente toda a bicicleta ao pé não é fácil. Mas é este tipo de comportamento que temos que induzir para o futuro, e a Câmara de Condeixa, cá está, e então este tipo de iniciativa faz parte. Vamos ter mais iniciativas durante o fim de semana, e alertar, falar e chamar a atenção é absolutamente essencial. Agradeço a todos, agradeço ao painel, muito obrigado, e a senhora vereadora Ana Manaia, muito obrigado pela iniciativa. Obrigado. Não é preciso palmas, isto é só uma... Tem alguma questão? Podia ter uma questão a colocar ao Sr. Presidente. A mim não. Então, agradeço a vossa presença, espero que tenha sido também do vosso agrado e vamos pôr nós à hora, temos muito a fazer. Obrigada. Muito bem.